Muito bem-vindos, senhores do Conselho Deliberativo deste podcast. Estamos começando mais uma entrevista aqui hoje. Estamos com uma pessoa muito especial, daqui a pouco o Gabriel vai apresentar aqui para vocês, mas antes eu gostaria de pedir a sua ajuda. Já chega curtindo esse vídeo, já chega se inscrevendo aqui no canal e ative o sininho para receber as notificações. Isso vai ajudar muito a gente, valeu? A gente está aqui hoje com uma das maiores influências da área de finanças. É uma honra a gente estar recebendo essa pessoa aqui hoje, hein, Fagner? Com certeza. Uma referência, alguém que te acompanha há muito tempo no mercado e que com certeza é uma referência para a gente que começou aqui também na área de finanças. A gente está aqui com a Luciana Fiô, né? Fiô, é isso aí. A nossa personal de educação financeira, galera. Então é um prazer, viu, Luciana, estar aqui. Está te recebendo hoje aqui no nosso estúdio. A gente se preparou muito para receber pessoas no seu patamar, no seu porte, né, de engajamento, de referência de mercado. Então é muito bom a gente ter você hoje aqui. Obrigada, rapazes. Obrigada pelo convite. Fico feliz de estar aqui, de contribuir, de falar de uma coisa que eu gosto tanto, que é finanças, educação financeira, ajudar as pessoas a acreditarem que elas podem muito mais do que o que elas estão fazendo. E que bom estar aqui participando desse projeto de vocês, tão bonito, com tanto carinho, assim, que eu vejo que vocês estão criando com muito carinho e desejo muito sucesso, assim. Fico feliz de estar participando já desse início. Obrigado, Luciana. E uma coisa que a gente já queria falar aqui, que a gente está discutindo aqui, é a pronúncia, né? Para quem não sabe, a Luciana, a gente fala Luciana Fiô, mas escreve Luciana Fiaux. Fiaux, né? Imagina no colégio, já fui Luciana Fiat Lux, Fiux, qualquer coisa. Mas é Fiô, porque é um sobrenome francês, olha que chique. Que chique, né? Olha ela. Suíço, francês. Só que quando eu fui investigar de onde vinha esse nome, aí eu descobri que era uma família suíça que fugiu para o Brasil endividada. Olha. Aí veio para a região serrana do Rio. E veio meio que fugindo, assim, das dívidas para construir uma vida nova aqui. Aí eu parei de pesquisar, né? Porque eu comecei a pesquisar isso na época que eu já tinha resolvido as minhas dívidas. Aí vai que tinha dívida da família, eu achando que era super chique, né? Vai que ia buscar esse Serasa lá atrás, né? Nossa Senhora, eu falei, deixa a família Fiô quieta aí. Deixa pra lá. Tava aplicado com juros já. Eu pensou esses juros aí de quantos anos? Imagina, 100 anos? de anos e anos. Aí eu deixei quietinho, não sei mais detalhes sobre a família, não. Mas, inclusive, a família da minha mãe também é do interior do Rio. Então, tá bem pertinho essa família ali. Então, vai que tem dívida ainda para pagar. Então, eu já resolvi as minhas, tá tudo certo. Mas Com certeza. Fiô. O Fiô, né, na verdade, ele deve ser o quê? Da tua mãe, do teu pai? É da minha mãe. Da tua mãe. Eu tô te perguntando isso aqui porque a minha esposa, ela se chama Marcela Lô. Mas isso também é a mesma coisa, ela é Marcela Laux. Então, impressionante, tipo, eu te chamo aqui de Fiô, mas eu não chamo ela de Lô, eu chamo ela de Laux, porque eu conheci ela como Laux e fica Laux, todo mundo chama ela como Laux, então ficou Laux. Ela, no início ela falou, cara, é francês e tal, Lô, mas ninguém me chama de Lô, todo mundo me chama desde quando era pequena de Laux, então ficou Laux. Mas aqui é Fiô. Aí é Fiô. Mas tá tudo bem, se confundirem. É Luciana, Luciana do aí. Domínio, Luciana Domínio de Suas Finanças, tá bom também. É isso aí. Legal. E, Luciana, conta pra gente, nós te apresentamos aqui como personal trainer da vida financeira. O que faz uma personal trainer da vida financeira? Pois é, na verdade, quando eu decidi fazer esse trabalho, criar esse trabalho, porque eu meio que criei esse trabalho para mim, eu não sabia que ele existia, eu não sabia que era possível fazer esse trabalho que eu faço hoje. Eu comecei em 2014 para 2015, que eu tive o interesse de ajudar as pessoas a se organizarem financeiramente, saírem da bagunça. Isso tem um pouco a ver com a minha história, porque eu também já tive que fazer essa mudança na vida. Bom, e aí quando eu decidi comunicar esse trabalho, eu não me sentia muito segura em falar eu sou uma educadora financeira, porque eu me sentia, era aquela coisa meio a síndrome do impostor, né? Sim. Eu acho que o empreendedor passa muito por isso, assim, dele achar que ele não é capaz, né, de que ele está enganando as pessoas. E eu pensava, poxa, mas eu já fui ferrada financeiramente. Como é que eu agora vou dar uma de educadora financeira? Mas, ao mesmo tempo, eu sabia que eu tinha ali algo que podia ajudar as pessoas, que eu criei para mim uma forma, né, de me organizar e que foi funcionando com outras pessoas também. Eu falei, bom, eu posso criar esse trabalho, mas eu não estava confortável de chamar de educação financeira. Também não achava que era muito confortável falar em especialista em finanças. Parecia meio arrogante no início, assim, eu começando a dizer que eu era especialista em finanças, sendo que eu já fui um desastre. Dizem que todo mestre já foi um desastre, né? Mas mesmo assim eu não me convencia que aquilo era um bom termo. E eu gosto muito de praticar exercício.
E eu acho que a expressão personal trainer, as pessoas entendem o que é, né? Então, assim, você sabe o que um personal trainer faz? É uma pessoa que te motiva, mas te dá técnica, né? Um ferramental, te mostra caminhos. Às vezes conserta uma coisa que você acha que você está fazendo certo, mas ele te diz, não, isso aqui não é o certo, isso daqui vai mais te prejudicar do que te ajudar. Esse aqui é o caminho. De repente, ele te traz insights que você nem sabia. Afinal, ele tem uma experiência, uma formação, uma didática para aquilo. Então, eu achei que as pessoas iam entender bem o que é um personal trainer das finanças. Então, é isso que eu faço hoje. Eu sou uma personal trainer, só que da vida financeira. Então, acho que isso deixa um pouquinho claro, assim, para as pessoas. Acho que mais ou menos entendi como ela pode me ajudar. Não, e tem uma analogia boa, tu me explicando isso agora, que eu consigo enxergar o personal trainer, por exemplo. Tu tinha a teoria, né? Tu já sabia o caminho. Sabia o que fazer para poder chegar e sair do problema financeiro. É a mesma coisa do personal trainer. Não necessariamente você vai chegar na academia e todo personal trainer tem o melhor corpo do mundo, entendeu? Aquele cara, ele sabe a teoria, ele estudou, ele sabe muito, mas às vezes ele não aplicou para ele. Então, às vezes tem o personal trainer que é mais gordinho, mas que ele consegue deixar o Fagner sarado. É difícil, hein? Não, legal. E o que você falou é interessante, porque hoje a gente costuma ver especialista e tudo mais, mas quando você começou em 2014, né, 2015 que você falou, não era tão bem aceito assim isso daí na internet, né? Provavelmente, né? Tinha pouca gente fazendo esse trabalho na internet em 2015. Inclusive a Natália Arcuri, né? Que é uma das influenciadoras e educadoras financeiras bem famosas. Ela começou também em 2015. Eu lembro que eu estava começando no mesmo momento em que ela estava começando. E eu lembro que eu acompanhava o trabalho dela desde o início. Ela fazia um trabalho legal, mas com uma vertente diferente, né? Ela cria essa coisa de ser mais youtuber, mais do entretenimento. Isso também me causava, num momento, assim, no início, eu me paralisava um pouco. Na mesma época, o Primo Rico também estava começando. Então, eu via assim, poxa, o Primo Rico veio, né, do mercado financeiro. Eu tenho uma experiência no mercado financeiro, mas diferente da dele, que atuou como agente autônomo, né? Ela estava criando um canal no YouTube focado mais no entretenimento. E eu me perguntava, qual é o meu diferencial, né? O que eu estou criando, o que eu vou trazer. E aí eu busquei criar algo muito focado na educação mesmo, na didática. Eu já trabalhei muitos anos com treinamento, então, e desde nova, eu lembro na época assim, de colégio, faculdade, meus, né, colegas, amigos diziam assim, nossa, mas você simplifica as coisas, você ensina de um jeito que fica mais fácil, né? Então, eu sei que eu tenho essa veia mais didática, então eu procurei trazer essa coisa meio do treinamento mesmo, né? Personal trainer, porque as pessoas entendem o que é, o treinamento, porque eu acho que eu consigo tornar claro e fácil algumas coisas que normalmente algumas pessoas complicam. Então, eu comecei a vir para essa ideia de aulas, de cursos, e o meu material na internet foi crescendo assim. Mas em 2015, eram poucas pessoas fazendo isso e parecia meio coisa de maluco você querer criar uma empresa, né? Porque naquela época eu estava começando a empreender, então criar um negócio precisa lucrar para sobreviver. Sim. Né? E como é que você vai pensar em lucrar? Primeiro tem uma coisa meio emocional. Como é que você vai lucrar em cima de pessoas que estão mal financeiramente? Sim. Isso era uma coisa que passava pela minha cabeça. E como é que a sua empresa vai ter lucro se o seu cliente não tem dinheiro? Né? Então, eu lembro que naquela época, algumas pessoas, inclusive do marketing digital, quando viram meu projeto, falaram assim, você vai morrer de fome, isso não vai dar certo. Mas depois de fazer dar certo, eu já tive contato com essas mesmas pessoas, eu acho que elas não lembram que falaram isso. Elas disseram, cara, isso é incrível, você pegou um nicho incrível. Você já vieram bater nas costas, ou, assim, tipo, né? Tapinha, você deu muita sorte, né? Uma sorte. Então, assim, eu já fui a maluca que estava escolhendo o nicho errado. E quando hoje ninguém estava arriscando na internet, né? Exatamente. Então, de repente, os empreendedores, às vezes, são os malucos, mas de malucos eles podem se tornar os gênios, os sortudos, né? Como é que a gente constrói esse caminho? Com certeza. Todo maluco, né? Até ele provar essa teoria, ele não sai do maluco e ele vira o gênio, né? Ele vira o cara fora da curva. A diferença do gênio pro louco é o resultado, né? É isso aí. E às vezes o tempo também. E o tempo também. Falou tudo. Porque, às vezes, a gente se prende muito ao resultado. A diferença do gênio para o louco é o resultado. Eu não tenho resultado, então eu sou maluco. Não, de repente ainda não deu tempo de você ter o resultado. Então, o gênio também sabe que ele precisa aproveitar melhor o tempo, que as coisas não acontecem de uma hora para outra. A gente está gravando esse podcast aqui em 2022, quase 2023 já, né? Faltam 10 semanas para 2023.
E eu comecei a criar isso em 2014, 2015. Eu não sabia aonde eu ia chegar e eu sei que eu posso ir além, mas se alguém me dissesse, em 2022 vai estar assim, eu falo, sério? Talvez eu pensasse assim, nossa, mas vai levar esse tempo todo? Ou talvez eu pensasse, sério que eu vou ter todo esse resultado? Sério que eu vou esperar 8 anos para estar no Ver Quem Pode, né? Participando do episódio dele? Coitada da Fio. Passou 8 anos para estar aqui com a gente. Obrigado. Isso é um dos assuntos que a gente gosta de abordar aqui, que é justamente essa performance. Querendo ou não, é uma performance que você tá lidando nos últimos 8 anos, né? Uhum. Então, eu acho que um dos grandes problemas de quem quer empreender, às vezes, é a comparação, né? A pessoa, ela não respeita o seu próprio tempo. Sim. Porque não necessariamente você tem a resiliência de estar 8 anos no mercado, talvez, com certeza, o seu início foi muito duro, porque você tinha muitos haters, você tinha muita gente que não acreditava, a própria família, os tios, aquela galera, pô, essa menina tá maluca aí, tá na internet, e onde é que vai dar? Porque até então ninguém conseguia fazer o que a Natália Arcuri faz, o Primo Rico faz, todo mundo era uma promessa, todo mundo era taxado como um maluco, né? Então, depois que colhe os frutos, é muito mais fácil a pessoa chegar depois e falar, pô, filho, que lindo o seu trabalho, sempre acreditei em você. E a gente sabe que a maioria das vezes não é assim. Então, pô, é muito legal ver essa tua trajetória para poder trazer para as pessoas que estão ouvindo a gente, né? E ver, cara, Fio teve o tempo dela, todo mundo tem seu tempo, né? Então, muito legal poder ver que você... Eu vi até numa entrevista sua, você falando que você era meio que a tartaruga, né? Uhum. E aí, por quê? Por que você se considera isso? Rapidinho, antes de falar essa história, eu preciso comentar. Até estava compartilhando com a Fio, que em 2019 que eu conheci a Fio no evento do Fórmula, lá do Érico Rocha. Mandar até um abraço para o Érico Rocha. E o jeito que ela falou essa história mudou tudo na minha vida. Então, se eu continuo aqui até hoje falando sobre educação financeira, sobre investimento, se eu continuo aqui empreendendo justamente por conta dessa história. Então, compartilha essa história aí da tartaruguinha pra gente. E é legal saber disso, Fagner. É exatamente uma das coisas que eu acredito que faz com que o empreendedor siga em frente, é imaginar a diferença que está fazendo na vida das pessoas, né? Porque se a gente cria um negócio, é porque a gente quer acrescentar valor à vida das pessoas. Então, imaginar que um dia você vai estar sentado na frente de uma pessoa que vai falar isso, né? Vendo aqui a estrutura de vocês, o trabalho que vocês estão fazendo, tão legal, e saber que, de alguma forma, eu contribuir para isso, é uma coisa que me alimenta e que eu imagino que alimente os empreendedores também. E quando eu comecei em 2015, eu comecei porque eu conheci o Érico Rocha. E o Érico Rocha, para quem não conhece, ele faz um trabalho de ajudar empreendedores a levarem, né, o seu negócio para o mundo digital, né, e alcançarem grandes faturamentos através de uma técnica de lançamento que ele ensina. E aí eu conheci ele em 2015, fui aluna dele, então aprendi a como aprimorar esse trabalho na internet e comecei a ter os resultados, né, com base no que eu estava aprendendo com ele. E aí existe um objetivo principal assim, nos cursos do Érico Rocha, que é você atingir 100 mil de faturamento em 7 dias, né? O que ele chama de 6 em 7, mais de 6 dígitos em 7 dias. E eu estava ali almejando esse resultado. Então, eu estava criando uma empresa que era baseada no online, de educação financeira. Não necessariamente precisa ser de educação financeira para que essa técnica dele dê certo, né? Então, a minha empresa era uma empresa de educação financeira e que estava buscando essa meta porque faz parte ali no mundo dos alunos deles buscar essa meta. Mas eu tinha várias outras metas que não necessariamente financeiras, nem com esse marco dos 6 em 7. Mas eu estava percorrendo, buscando isso também. E aí eu consegui esse resultado depois de 2 anos implementando as técnicas que ele, né, me ensinou, mas eu vi que outros alunos deles conseguiam com menos tempo. E aí dentro desse mundo, enfim, a gente se aproxima muito, e eu fazia mentorias com ele, nos grupos de marketing digital, ele criou essa conotação, assim, dentre os alunos dele, do coelho e da tartaruga. Né? E aí com todos os prós e contras de ser coelho e tartaruga. A tartaruga é lenta, ela vai devagar, mas ela é muito consistente. Está sempre, né, andando, passinho por passinho, mas ela está saindo do lugar, devagar e sempre. O coelho, ele é ágil, ele faz tudo ao mesmo tempo, né, é acelerado, mas às vezes se perde.
Tem inclusive um memezinho, né? Um videozinho da tartaruga indo devagarzinho numa pista de corrida e o coelho do lado, ele vai e volta, e vai e volta. E a tartaruga acaba chegando na frente porque o coelho se perde. Então, assim, tem lado bom em ser coelho e ser tartaruga, tem lado ruim em ser coelho e ser tartaruga, mas eu virei meio uma representação da tartaruga pro Érico Rocha. Ele brinca com isso e ele já falou disso. E aí, uma vez eu fui palestrar no evento dele, um evento, inclusive, que tinha 7 mil, quase 8 mil pessoas. Eu entrei assim, mas foi bem legal, foi uma experiência bem legal. E lá, antes de eu palestrar, ele passou um videozinho em que eu dava um depoimento. E eles fizeram um videozinho mostrando uma tartaruga, sabe? Então, quase 8 mil pessoas ali ficaram me conhecendo como uma tartaruga, mas se identificaram com isso também. Sim. E eu tenho um pouco disso mesmo. Eu gosto de valorizar o tempo. O tempo vai passar, né? Às vezes a gente fala assim, nossa, mas vai levar 10 anos, principalmente no mundo dos investimentos é assim, né? Ah, mas eu vou começar a investir agora o quê? Para daqui a 20 anos eu ter tantos mil reais. Mas os 20 anos vão passar, não é melhor que ele passe e daqui a 20 anos você tenha essa grana, né? É verdade. Então, eu gosto de valorizar esse poder positivo do tempo. Eu me considero uma pessoa que tem paciência e eu acho que eu adquiri essa paciência observando ao longo da vida que o tempo passa e se você fizer o que precisa ser feito, você colhe. Então, eu tenho paciência, uma confiança no tempo. Eu vou fazer o que precisa ser feito, eu sei que vem, né? Não tem como não vir se você fizer o que precisa ser feito. Então, eu acho que essa paciência, essa confiança no tempo, mas principalmente um propósito, uma motivação. Eu gosto de ouvir histórias como essa que você me contou agora, sabe? Eu gosto quando alguém me encontra na rua ou me manda uma mensagem no Instagram e diz, olha, você fez diferença. Esse final de semana agora eu estava em Búzios, porque o meu marido participa de uma competição, de uma maratona em Búzios. Eu vou todo ano com ele, eu já fui com ele 9 anos. E aí, no ano passado e nesse ano, passou um cara por mim, hoje eu sei que o nome dele é Celso, mas no ano passado eu não sabia, eu estava observando na praia, o pessoal correndo, e de repente passou um cara, ele olhou para mim, aí ele desviou, foi até mim, eu estava segurando uma garrafa d'água, eu pensei, nossa, ele deve estar com muita sede, né, porque ele vai roubar a água. Tudo bem, eu já estava dando a água assim para ele, porque é uma maratona na praia, debaixo do sol. E ele veio assim, ele apertou minha mão e falou, cara, muito obrigada, você já me ajudou muito. E continuou correndo. Caramba, no meio da corrida, ele devia estar muito cansado. Eu sei o quanto isso atrapalha, né, na competição. Sim. E ele parou para falar isso, então aquilo me marcou muito. E aí, esse ano, eu fui meio assim, será que ele vai estar aqui de novo? E aí, teve uma hora que ele passou, aí eu, oi, e ele também acenou. E depois, quando ele chegou, eu também estava lá na chegada, esperando meu marido. Mas aí eu vi ele chegando também. Então, ele veio falar comigo e eu fico emocionada de ver, sabe? Eu falei, caramba, fiquei pensando, que diferença eu devo ter feito na vida dele, né? E será que teve algum impacto, por exemplo, ele estar fazendo essa competição? E eu fico imaginando, né, o trabalho que a gente faz como educador financeiro impacta muitas outras áreas da vida. Então, isso é uma coisa que me motiva, isso é uma coisa que me move. Então, juntar a paciência com isso me faz ir devagarzinho, como tartaruga. E sempre, né? E sempre pra frente, né? Sendo consistente, né? O legal, Lu, que você falou, que acho que teve alguma aluna, alguém que falou, sou igual você, sou tartaruguinha também. Mas você já lançou? Não. Então, aí tu falou bem claro, não, tartaruga não é que não fez, é aquela que tá fazendo, mas devagar. Aí. Então, isso daí que virou a chave. Tipo assim, o importante é tu fazer devagar, mas fazer consistente, fazer sempre e não parar. Não é uma pedra, né? O empreendedor, às vezes, não está fazendo o que precisa fazer e aí, de repente, ele ouve isso, então é por isso, eu sou mais devagar, eu sou tartaruga. Não, você está fazendo, está sendo consistente, dia após dia, né? Sendo melhor do que você foi ontem, dando um passo a mais do que você deu ontem. Então, legal, você está sendo tartaruga, uma hora o resultado vem. Não precisa de pressa, né? Hoje em dia, com o mercado online, tudo digital, a gente acha que 2 meses, 3 meses não teve resultado. Ai, meu Deus, não está dando certo. Gente, 3 meses para uma empresa é nada. É verdade. É nada, né? Então, não é que não está dando certo, você acabou de começar. Agora, se não está fazendo nada, se não teve resultado nenhum, você também não está fazendo nada, está só batendo cabeça, só planejando, só pensando, aí não é uma tartaruga, é uma pedra, né? A gente acha que é um casco ali, mas é uma pedra. E aí não dá, tem que se movimentar. Ainda mais que a gente fica muito focado no acerto, né? Então, no processo, você tem um erro e, às vezes, o processo está no erro, né? Você entendeu que você errou,
volta ali um passo atrás, beleza, o que é que eu tenho que fazer pro próximo passo? O que é que eu errei nesse para poder ir pro próximo mais tranquilo? Então... Tem uma frase muito boa que diz que a gente nunca erra, principalmente no mundo dos negócios, né? Ou a gente acertou ou a gente aprendeu. Isso. Porque o erro mostra que ali não é o caminho. E olha que coisa boa, é um ganho isso, a gente descobrir que a gente estava no caminho errado, porque senão a gente fica ali perdendo tempo ali, né? Então, ver o erro como um aprendizado, eu acho que é uma das características nas finanças, no mundo dos negócios, que mais traz resultado. E eu acho também que essa foi uma característica que eu busquei desenvolver muito em mim, e que às vezes as pessoas até brincam, assim, de... Acontece uma situação e eu... Tá, mas olha o lado bom disso, olha... As pessoas ficam, nossa, mas você força, né? Ver um lado bom disso aí, mas é um exercício, é para forçar mesmo. Porque se você conseguir extrair algo de bom de uma cagada, de algo que está dando errado, acho que esse é o verdadeiro espírito empreendedor, né? Empreender é você construir, é você encontrar soluções. Então, quando tem um problema, você conseguir ver o lado bom, ver a solução, sabe? Ver o outro lado daquilo, você está experimentando esse seu espírito empreendedor o tempo todo. Legal. E, Lu, hoje você está aqui como uma dominadora das finanças. Você é uma autoridade no Brasil sobre isso, mas nem sempre foi assim. Conta um pouquinho mais da sua história, até para a galera ver que é possível e qualquer pessoa pode dominar suas finanças. Beleza, eu vou até olhar ali no tempo, porque essa história é longa, tem que longa. encurtar, tem que caber aqui, né? Não, pode falar, fica à vontade. Sim, eu já fui muito enrolada, muito endividada. Na verdade, eu não era uma pessoa consumista que gastava muito, era uma coisa meio da família, né? A minha família era uma família de classe média, mas que passava maus bocados, principalmente por não saber dominar a vida financeira. Meu pai é autônomo, né? Hoje ele está aposentado, mas ele era fotógrafo autônomo. A minha mãe, ela passou a trabalhar com ele também, dando apoio na empresa dele. E durante muito tempo, a vida da família era muito enrolada. E quando começa a enrolar, vai enrolando numa bola de neve. Chegou num momento de uma bola de neve tão grande que meus pais tinham nome sujo, né, as coisas muito complicadas. Aí isso começou a atingir os filhos, porque aí quando precisava comprar alguma coisa, aí comprava no nome do filho, aí às vezes não conseguia pagar, né? Então eu, quando tinha meus 20 e poucos anos, já tinha as minhas complicações financeiras e nem todas eram feitas por mim, né? Sim. E eu nunca soube lidar com dinheiro. Como que o brasileiro normalmente lida com dinheiro? A grande maioria. A gente recebe o dinheiro, paga o que a gente acha que tem que pagar logo, os boletos e tal. Aí a gente, sobrou alguma coisa, agora eu vou aproveitar a vida. E às vezes nem dá para aproveitar a vida. Aí chega lá no dia 20 e poucos, a gente não tem mais dinheiro para nada. E é no dia 20 e poucos que a gente se sente rico. Porque se o dinheiro acabou, tem o quê? Tem o cartão, né? Acabou o dinheiro, mas passa no cartão. Então, quando dava 20 e poucos, assim, do mês, era quando... meu dinheiro tá acabando. Acabou? Agora tô rica, passa tudo no cartão. Ainda mais se for o dia que o cartão vira, né? E aí vira, mas no mês que vem é que vem a conta, né? Que a gente abre a fatura e olha e fala, quem fez isso? Eu era assim, né? De abrir a fatura assim... graças a Deus. Ou então abrir, meu Deus. Então, assim, eu nunca nem sabia quanto vinha a fatura, porque eu ajudava em casa, pagava coisas em casa, e aí quando sobrava um dinheirinho eu ia me divertir, era cartão e era cheque especial. Mas teve uma situação na minha vida, assim, que foi bem fatídica, porque o meu pai tinha um carro, ele usava muito o carro para o trabalho dele. Aí ele sofreu um acidente de carro, perdeu o carro, deu perda total, não tinha seguro, porque quem é enrolado financeiramente acha que o problema não vai acontecer, ou acha que quando der um problema a gente resolve, não tem dinheiro para o seguro, não vou gastar dinheiro com isso. Tem coisas na vida que não são gastos, né? São coisas que te protegem até de ter mais gastos, seguro é uma dessas coisas, mas a gente não tinha. Aí perdeu o carro, mas ele precisava de carro para trabalhar. Aí ele veio conversar comigo, eu na época tinha uns 25, eu acho, 24 para 25 anos. Falou, olha, eu vou precisar comprar um carro, mas meu nome tá sujo, vamos fazer um financiamento no seu nome? Na época, primeiro veio uma preocupação assim de, caramba, a gente todo enrolado, o que é isso de financiamento e tal, como é que é? Ele me explicou, eu falei, mas a gente vai conseguir pagar? Ele, não se preocupa, eu vou pagar com dinheiro do trabalho que vai entrar, eu vou pagar, não se preocupa, vai dar tudo certo. Eu mal conseguia pagar minha faculdade, pagar coisas, né, na casa. Aí eu, tá, tudo bem, então vamos nessa. Aí comprou o carro,
E aí, bom, a gente naquela vida enrolada, mas eu lembro do meu sentimento de, eu tenho um carro. Toda enrolada, mas eu tenho um carro, sabe? Sim. E tá no meu nome, é meu, né? Eu lembro desse sentimento. Do banco, mas era teu, né? Exatamente. Então, assim, a gente se confunde muito, né? A gente gosta desse status e não pensa muito quais estão sendo as consequências daquela escolha, né? E aí o que aconteceu é que num dia o meu pai saiu com um carro. Eu moro no Rio, né? Então, no Rio de Janeiro as coisas são meio complicadas, assim, né? E aí meu pai deixou esse carro estacionado, o carro foi roubado, né? Então foi furtado e mais uma vez ele não tinha seguro. E eu achei que ele tinha, porque como ele perdeu o primeiro carro, porque não tinha seguro, quando a gente comprou isso, a gente falou, não, agora tem que ter seguro e tal. E aí vai enrolando, e aí o dinheiro não está sobrando. E dinheiro não sobra. Não sobra mesmo. Dinheiro não sobra. A gente é que tem que direcionar o dinheiro ou para o investimento, ou para pagar aquilo que é importante, né? E eu não estou dizendo que é moleza. Talvez as pessoas escutem assim, pensar, para ela é moleza. Nunca disse que é moleza. É desafiador pra caramba. Eu brigo em casa todo dia por isso. Pois é desafiador pra caramba fazer dinheiro sobrar. É desafiador pra caramba lidar com tudo que a gente precisa pagar. Não é moleza. Mas a gente, algumas vezes, vai precisar olhar para o que é a prioridade. Sim. E eu penso que naquele momento ter um seguro era uma prioridade, principalmente para quem já tinha perdido um carro, né? E aí a gente perdeu esse carro. Eu lembro que quando ele me ligou, ele falou, Lu, olha, eu tô aqui na delegacia e tal. Eu falei, tá, você quer que eu ligue pro seguro? Eu até falei isso. Ele, não, a gente não tem seguro. Eu falei, não acredito, isso de novo. E aí o que aconteceu? Naquela época que eu já tinha minhas dívidas de cheque especial, de cartão de crédito, meio enrolada, aí esse financiamento deixou de ser pago, porque a gente mal conseguia pagar usando o carro. Imagina sem o carro. E aí deixou de ser pago, aí virou uma bola de neve no meu nome, chegou a mais de 60 mil reais, e na época eu ganhava 2 mil reais. Pra falar a verdade, era 1.800 e pouco. Isso foi quando? Ano, mais ou menos? 2005 para 2006. Aí nessa época tu trabalhava, estagiava? Eu trabalhava numa empresa de telefonia. Eu entrei como atendente de telemarketing, mas fui crescendo lá dentro. Nessa época eu fazia parte de um back-office, que, né, dava apoio aos operadores de telemarketing. E ganhava aí uns 1.800. Bom, naquela época, quando a gente faz assim a conversão, parece até um grande salário, mas eu diria que seria o equivalente hoje, porque se a gente pegar o cálculo da inflação, não vai dar a mesma sensação do que era o dinheiro, né? Como eu lembro como era a minha vida, eu diria que é o equivalente hoje a ganhar uns 2 mil e poucos reais. É que se você fizer a conversão com a inflação, vai parecer mais. Vai parecer mais. Mas eram uns 2 mil e poucos. Mas eram uns 2 mil e pouco, exatamente. A sensação era de que eu ganhava o que equivale hoje a uns 2 mil e pouco. Então, assim, não era pouco para uma pessoa que era solteira, sem filhos, 20 e poucos anos, mas era pouco para uma pessoa que ajudava em casa, que lidava com tudo isso, pagava a faculdade, que ainda queria se divertir, eu pagava a conta, porque meu pai às vezes ficava sem trabalho. Na época, meus pais estavam se separando, então ainda tiveram umas confusões das questões deles da separação. Então, assim, era bem desafiador nessa época. E aí aconteceu uma situação que foi de trabalho, a empresa que eu trabalhava estava indo para São Paulo. E aí eles disseram, olha, a gente vai precisar desligar todo mundo, e se vocês encontrarem uma oportunidade de emprego em algum outro lugar antes da gente desligar todo mundo, a gente também vai desligar, ou seja, você não precisa pedir demissão. E aí, na época, eu pensei, poxa, eu trabalho aqui já tem um tempo, o salário não era ruim, né? Era um salário, né, razoável. Eu pensei, cara, talvez o meu fundo de garantia, a multa, né, toda aquela questão de rescisão trabalhista fosse legal o suficiente para eu pagar a dívida. Então, eu pensei, poxa, é uma boa, vou procurar logo um emprego. E aí, eu fiquei catando. Tinha 6 meses para fazer isso, mas eu queria correr para conseguir resolver isso. E aí eu fiz algumas entrevistas, aí eu lembro que eu passei numa entrevista para trabalhar numa seguradora, que era até para ganhar menos. Eu consegui negociar, estiquei um pouco, porque eles gostaram de mim no processo, mas eu saí de 1.800 para ganhar 1.200. Então era uma coisa meio de sair de 2 mil e pouco hoje para ganhar, sei lá, uns 1.500, sabe? Fazia uma diferença, ainda mais eu que já não conseguia lidar com o meu dinheiro. Ajudava em casa, mas eu pensei, mas eu vou ter a rescisão trabalhista, vou ganhar uma bolada, vou pagar a dívida, de repente ainda sobra um dinheirinho. As minhas dívidas todas já estavam em quase 70 mil. Aí quando eu fui receber a rescisão, cheguei lá, aquelas coisas de homologação e tal, vi o documento, aí era 30 mil. Caramba. Foi isso que eu falei na hora. Aí eu falei, putz, e aí? Aí eu pensei assim, cara, eu não vou pegar 30 mil, tô ganhando menos. Já era desafiador lidar com os 1.800, agora 1.200, né? Tô ganhando menos.
pegar o único dinheiro que eu tenho, entregar para um banco e ainda ficar devendo para o banco. Não ia mudar nada. Sim. Vou pagar agora não. Não sei o que eu vou fazer, mas vou encostar. Paguei o cheque especial, paguei o cartão de crédito, aí guardei esse dinheiro aí, sobrou, sei lá, uns 25 mil, aí botei numa poupança, porque eu não sabia investir, e aí eu ficava meio que complementando o meu salário com aquele dinheiro. E achei que estava rica. Porque eu, assim, na época eu achava, como muitos brasileiros acham, que o que resolve um problema financeiro é dinheiro. Né? Eu tenho problemas financeiros, eu tenho dívidas, eu tenho um caos na minha vida. Então eu preciso ganhar mais. Aí você ganha mais, aí você passa a gastar mais, aí de repente não conseguiu pagar aquilo. Não foi suficiente, eu preciso ganhar mais. Aí passa a ganhar mais, continua. Não foi suficiente, acho que eu preciso de um empréstimo, então. Aí você pega dinheiro, que empréstimo é dinheiro. Aí coloca mais dinheiro. Não, agora eu tenho que pagar um empréstimo. Então não é dinheiro que resolve o problema financeiro. É você saber lidar com o dinheiro que você tem. Mas eu ganho pouco. Mas se você não consegue lidar com pouco, também não vai saber lidar com muito. Isso é muito disruptivo. Eu sei que algumas pessoas talvez vão ouvir eu dizer isso, vão pensar, para ela é fácil ela falar isso agora, porque agora ela tem dinheiro. Mas quando eu entendi isso de verdade, que enquanto eu não conseguisse lidar com pouco que eu tinha, eu não conseguiria lidar com muito, quando eu entendi isso de verdade é que fez diferença. Então, nessa época, eu tinha lá os 30 mil guardados, aí eu ficava vivendo usando um pouquinho do dinheiro, não estava com a consciência de que um dia aquele dinheiro ia acabar, e quando acabasse eu ia fazer o quê? Eu continuaria endividada e aí sem dinheiro nenhum. Mas eu falei, depois a gente vê, né? Tipo, filosofia Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar. Pra frente sempre. E aí o que aconteceu foi que eu, naquela época, fiquei usando dinheiro, usando. Aí um dia eu fui tirar um pouquinho, eu lembro que era próximo do meu aniversário. Eu faço aniversário em julho, então era no início de julho, e eu ia tirar um dinheiro, já pensando assim, vou comprar uma roupa, alguma coisa, sabe, pra curtir o aniversário. Aí eu fui lá no banco, não consegui sacar o dinheiro, aí achei que meu cartão estava com algum problema, tentei numa outra máquina, não conseguia, aí fui lá dentro, queria falar com o gerente. Falei, olha, eu estou tentando sacar meu dinheiro, não consigo. Ele foi lá no sistema, falou, senhora Luciana, a senhora tem alguma dívida? Aí eu fiquei meio envergonhada, pensando o que isso tem a ver, por que ele quer falar disso, mas falei, tenho, mas o que isso tem a ver? Ele, não, é que a sua poupança, ela foi bloqueada por uma ação judicial. Aí eu, tá, e como é que eu desbloqueio? Pensando assim, tô precisando desse dinheiro, dá uma desbloqueada aí, né? Aí ele, não tem como desbloquear, o bloqueio é porque esse dinheiro está sendo usado para pagar a sua dívida. Então, a senhora tem que ver na justiça e tal. Aí eu falei, meu Deus, e agora? Eu achava que eu estava rica, que meus problemas financeiros estavam resolvidos, afinal eu tinha dinheiro, e dinheiro é que resolve problema financeiro. Sim. Falei, e agora como é que eu resolvo esse problema aí, né? Com mais problema agora. Mais problema. Como assim eu estava com dinheiro e eu tenho mais problema, né? Esquisito. Agora eu tô com a mesma dívida e menos os 30. E mais problema. E mais problema. Aí eu lembro que eu saí, liguei pro meu pai e falei assim, poxa, olha o que aconteceu e tal. Aí ele, você tinha dinheiro guardado? Eu falei, tinha, como assim? Eu não quis contar pro meu pai. Sim. Eu tava meio assim, não, porque se de repente a família vai precisar. Vai querer o dinheiro. Eu queria dar uma controlada ali. E aí ele falou, não, eu recebi uma notificação, mas eu não sabia que você tinha dinheiro, então nem te mostrei. Porque, na verdade, era um problema do meu pai, então ficava tudo na mão dele. Então, olha quanta coisa tem nessa história. Acumulada, né? Que é muito retrato de quem vive um caos financeiro. Família que não conversa entre eles sobre os problemas, tá sempre um escondendo do outro. A gente não assumia nosso próprio problema, porque eu pensava assim, esse problema é do meu pai, não tem nada a ver com isso. Então, toda a comunicação chegava para ele que sabia de tudo. E eu dizia que, não, o problema não é meu, eu não tenho nada a ver com isso. Só que a consequência era no meu nome. Sim. Então, o problema era meu. Mas eu deixei o meu pai usar o meu nome, né, eu tenho que fazer isso pela minha família e tal. Não, a gente não tem que fazer. E quando a gente faz, a gente tem que assumir o risco daquilo, né? E quando eu falo assim, eu gosto de dizer uma coisa para todo mundo que está ouvindo também, que a minha relação com meu pai é ótima, inclusive toda vez que eu faço um vídeo assim, que eu ajudo alguém, eu sempre depois mando uma mensagem para ele e digo, olha que bom que os nossos problemas financeiros estão ajudando outras pessoas. Legal. Porque a gente teve muito atrito, a gente passou maus bocados, mas eu também acho que isso foi um aprendizado, né? Então, aí nessa época, esse foi assim um baque para minha vida, que eu percebi tudo isso. Não dá mais para ficar empurrando com a barriga, como quem tem problema financeiro empurra. Não dá mais para achar que é dinheiro que resolve. Caiu 30 mil na minha mão.
como assim caiu 30 mil na minha mão e eu perdi esse dinheiro? Né? Talvez algumas pessoas digam, que sorte você receber 30 mil. Mas eu gosto muito daquela frase que diz que sorte é o encontro do preparo com a oportunidade. Eu não estava preparada para essa oportunidade. Porque hoje eu sei que eu poderia, por exemplo, ter quitado a minha dívida de quase 70 com menos de 30, talvez. A gente não precisa ter 70 mil para quitar uma dívida de 70 mil. Existem várias formas de negociar. E eu fiquei com medo, guardei e perdi aqueles 30 mil. Então, assim, aquele dia, quando eu desliguei o celular com meu pai, eu pensei, me veio isso na cabeça, olha quanta coisa errada eu estou fazendo e olha o que está acontecendo com a minha vida, eu não quero mais viver assim. Então, eu lembro bem, eu estava atravessando ali a rua Araújo Porto Alegre, no centro da cidade, eu parei na esquina, Araújo Porto Alegre é outra rua, não me lembro o nome, mas eu lembro bem daquela esquina e eu fiquei parada, o banco do outro lado, e eu fiquei olhando e falei, eu não vou continuar vivendo assim, eu vou ter que encontrar um caminho. Não sei qual não tinha youtuber, não tinha influenciador, não tinha nada para me ajudar. Na raça, vou na raça. Vou na raça. Então, assim, foram anos e anos em que eu fui encontrando, agora eu vou fazer isso, agora eu vou fazer aquilo. Aí dava errado, agora eu vou fazer isso. Aí conversava com um, aí conversava com outro. Aí, de repente, achava um livro que dava uma dica, mas não dava a dica toda que eu precisava. E eu fui construindo isso. Então, eu levei alguns anos, eu consegui negociar na justiça que esse dinheiro bloqueado fosse suficiente para pagar a dívida. Eu conheci um advogado, na época até me casei com esse advogado, não casei no papel, mas a gente ficou 5 anos juntos, então tive um relacionamento e ele me ajudou na época a negociar isso. Eu fui aprendendo a lidar com o dinheiro que eu tinha, então naquele momento, agora eu só tenho 1.200. É com isso que eu vivo, né? É com isso que eu vivo, é mega desafiador. Sim. Eu fazia... E não tem vergonha nenhuma quanto a isso também, né? Eu fazia miojo em casa. Sim. E botava miojo num Tupperware e esquentava no micro-ondas na empresa e meu almoço foi miojo muitas vezes. E eu não falo isso para me vitimizar e, nossa, coitada, e eu sei o quanto miojo faz mal para a saúde, mas naquele momento a minha prioridade era fazer com que eu conseguisse viver com aquele dinheiro. Mas não para o resto da vida, eu não ia viver com aquele dinheiro para o resto da vida, eu tinha que buscar formas de crescer. E eu fui atrás disso. Então, cara, é o que tu tá falando, tem que ter sacrifício, né? Você sabe que é um período da vida que você vai ter que fazer sacrifício para você colher o fruto lá na frente. Sim. Do que você já pegar o cheque especial agora e você vai colher outro fruto, que é uma dívida lá na frente, né? Uma coisa que faz diferença é você ter clareza de por quanto tempo você vai precisar fazer isso. Porque muitas pessoas vivem a vida sempre um sacrifício. E aí isso é muito desafiador, é muito triste você viver sempre num sacrifício. Porque aí eu abro mão das coisas que eu gosto, sabe? Parece que é tudo por dinheiro, eu não posso me divertir, não posso viver a vida. Que vida é essa que eu vou passar o resto da vida assim só por causa do dinheiro? Não, eu mereço. Aí vai lá e passa no cartão, aí entra no cheque especial. Mas quando você tem clareza de que é por um tempo, e eu acho que o que eu busco trazer para as pessoas e ensino nos meus cursos, nas minhas aulas, é como calcular esse tempo. Existem ferramentas assim, que você pode criar para você conseguir visualizar. Né? Dentro do meu método, eu chamo de rota financeira, uma ferramenta que a gente cria e que a gente determina, olha, se eu fizer esse sacrifício, esse mês, aqui eu já consigo enxergar que tal coisa está resolvida. Sim. Ali, tal coisa também está resolvida. E você vai resolvendo a vida. Quando eu fiz para mim mesma, não era assim tão estruturado. Foi aos trancos e barrancos, eu fui inventando isso. Mas depois, olhando para trás, eu percebi, olha o que eu fiz, olha como eu visualizei, olha como eu determinei. E aí começava a ajudar pessoas próximas, amigos, e aí começou a funcionar para essas pessoas. Então, eu comecei a entender que o que faltava era, primeiro, uma motivação, um motivo claro para você ter essa ação de, sei lá, se sacrificar, essa ação de fazer diferente, né? Porque a gente precisa tomar decisões muito diferentes das decisões que a gente estava tomando. Sim. Então, assim, qual é o meu motivo? Por que eu estou fazendo isso? Por quem? Né? O que vai acontecer se eu conseguir fazer o que eu quero fazer? Porque quando você enxerga esse motivo, você fala, por isso aqui eu quero. Vale a pena, né? Exatamente, vale a pena. Vale a pena, penitência, uma penitência. Vale a penitência que eu estou pagando, né? Então, o teu inicial foi o quê? Foi essa dívida? Ou foi querer mudar a vida dos pais? Foi querer, Cara, foram muitas coisas juntas. Eu acho que na época eu nem tinha de uma forma tão específica quanto eu sugiro para as pessoas que elas tenham, né? Que transforme até num número. Mas ali naquele primeiro foi essa sensação, assim, de que eu não era dona da minha própria vida
e de que eu passava muitos momentos, eu ficava me enganando que os momentos que eu estava gostoso, eu mereço, passa no cartão, mas não estava gostoso, estava cada dia pior. Eu dormia, deitava a cabeça no travesseiro, eu não conseguia dormir, eu não tinha nem 30 anos e, sabe, eu tinha problemas. Aquele estresse absurdo, Exatamente. Insônia, não consegue dormir. O estresse do empreendedor sem ser empreendedor ainda. Exatamente. E aí eu decidi que eu não queria mais literalmente passar mal daquele jeito. Mas depois eu fui construindo pequenas motivações. Eu lembro que uma das coisas, depois de organizar as minhas finanças e dominar, né, que eu chamo de dominar, essa coisa de você conseguir mandar no seu dinheiro, ele te obedecer, não é esse bichinho louco que vai embora, ele não sobra, você que tem que fazer ele sobrar. Então, quando eu consegui fazer isso, aí eu entendi que eu estava pronta para ganhar mais. Eu não acho que a gente ganhe, a gente faz dinheiro, né? Mas a gente fala em ganhar mais. Então, como é que eu podia ganhar mais? Eu comecei a fazer muita renda extra. Eu lembro que na época eu vendia até shake de emagrecimento, então eu almoçava miojo e jantava shake. Sabe que eu era magrinha, nos meus 20 e poucos anos estava ótimo. Equilibra tudo, né? Mas não estava tão saudável assim, provavelmente, mas estava fazendo dinheiro. Sim. Então eu fazia renda extra e depois eu até consegui uma oportunidade profissional de trabalhar no mercado financeiro ganhando um pouco mais. Eu fui trabalhar numa corretora de valores. Então, eu lembro que quando eu entrei na corretora, eu percebi, assim, pelos trâmites lá de recursos humanos e tal, que se eu fizesse um MBA, eu conseguia até ser promovida lá dentro e ganhar mais. Então, meu primeiro objetivo, assim, bem específico, minha primeira motivação, depois de todas essas, né, de querer ajudar a família, de querer, né, me trazer mais tranquilidade, mas o específico foi um MBA, que eu pagava R$860 por mês. Então, tinha que dar um jeito de sobrar R$860 por mês, porque em 2 anos, ou menos, né, porque eu sabia que só cursando já tinha chance de eu ser promovida e ganhar mais. Então, em até 2 anos, pagando R$860 por mês, além de ter todo aquele conhecimento, aquela bagagem, eu poderia ganhar mais na empresa que eu trabalhava. Sim, já estava investindo de uma outra forma, né? Então, assim, quando a gente tem um número, a sua motivação se transforma num número, você transforma aquilo num plano. Então vai ser por 24 meses, era apertado. Eu fui trabalhar na corretora, eu estava ganhando 1.200, aí na seguradora até consegui um aumento 1.500, eu saí de lá ganhando 1.500 e pouco. E aí, quando eu fui trabalhar na corretora, era para ganhar 2.000. Pouca coisa acima daquele anterior, né? Sim. Que era 1.800. Então, assim, não era um super aumento. E nessa época, eu já estava indo morar, né, com meu namorado na época. Então, era mais despesa. E continuei ajudando a minha família que morava. Então, assim, era mais despesa, um pouquinho só de aumento. E ainda querendo pagar o MBA. Então, também não estava suave. Mas eu falei, é por 24 meses. E é capaz de, antes dos 24 meses, esse investimento em conhecimento se transformar num aumento. E isso aconteceu. Eu passei a ganhar mais. Então, eu comecei a entender o que era dominar as finanças, assim, é lidar com o dinheiro que a gente tem, usar com que é prioridade, criar planos de motivação, né? Então, essa motivação, os motivos que eu tenho para aquela ação, e eu ter uma estratégia de visualização de por quanto tempo esse sacrifício, por quanto tempo isso aqui. E aí, daqui a 1 ano, como vão estar minhas finanças? E começar a colher os frutos disso. Acho que isso é o que ajuda as pessoas a entenderem que não precisa ser um sacrifício para o resto da vida. São ações, atitudes, decisões orientadas para um plano. E que aí você vai colher os frutos disso depois. Que aí ela consegue ver, você precisa conseguir ver o futuro, né? Sim. O futuro próximo e saber que aquilo é palpável, você consegue alcançar, né? Então, até outra coisa que... A gente, para quem não sabe, eu e Fagner também, a gente começou tudo no mundo de finanças, né? A gente sempre começou a estudar um pouco sobre isso. E o que abriu a nossa mente foi mais ou menos essa ideia. Foi algo sobre juros compostos, não foi? Eu não sei se estava planilha ou seu estudo em cima disso. Mas quando a gente vai para o mundo de investimentos, dificilmente alguém vai querer poupar para investir porque não consegue enxergar o que realmente quer. Então, quando você consegue entender que os juros compostos, né, que na verdade são aqueles juros que o banco, do seu financiamento, eles trabalham para você, fica muito mais fácil. Sim. Porque quando você olha 1 ano, estou trabalhando com juros de 1%, por exemplo, que hoje é a Selic. A pessoa olha, 1 ano não muda muito a minha vida. Aí você vai lá, joga na planilhinha lá bonitinha, 2 anos. Tá, legal. Quando você começa a jogar para 5, para 7, para 8 anos, você fala, que isso, cara? Como é que isso está acontecendo? Como é que eu posso ganhar dinheiro com juros? Então, essa é a grande mentalidade que eu acho que a gente vira, que foi o que virou meio do Fagner. A gente falou, cara, peraí, o futuro tá logo ali. Se a gente começar a sacrificar agora aqui, daqui a 8 anos a gente pode ter o nosso podcast. Não, o que eu achei interessante que a Lu falou
foram os momentos de sacrifício. Tu falou até que comeu miojo, sem vergonha nenhuma, e o outro momento que você teve que pagar esse MBA, teve que tirar uma parte do teu salário. E hoje eu vejo na internet muitas pessoas, tipo assim, ou é 8 ou 80, não sei se tu percebe isso daí. Ou a pessoa fala, você tem que cortar o cafezinho, você tem que cortar isso, cortar aquilo, cortar... Ou então é ao contrário, a pessoa fala, não, você não tem que cortar nada. Então, acho que o seguidor que está endividado, ele fica assim, cara, eu escuto um fala que tem que cortar, o outro fala que não tem que cortar. E eu tenho muitos alunos que acontece isso, beleza, mas eu tenho que viver também. Aí não tira o iFood, aí não tira o Uber, podendo ir de ônibus para sair mais barato, o cara não quer sacrificar em nada. Como que você vê? Qual a dica que você dá para essas pessoas? Tá, eu sou um pouco mais do time da história do não tem que cortar nada. Mas não é porque você não vai cortar nada. É porque eu acredito que não seja por aí que você começa a dominar a sua vida financeira. Não é pensando em corte. É pensando, visualizando o seu futuro e pensando no que você quer fazer com o seu dinheiro. Então, ao invés de você olhar para a sua vida financeira e pensar, o que eu vou cortar? Porque a gente vai acabar cortando aquilo que é o mais supérfluo, que não é tão necessário, né? E essas coisas normalmente são as coisas que a gente gosta, o lazer, sei lá, academia, a terapia, a yoga, corta aquilo que parece supérfluo, mas que é justamente o nosso prazer, né? O aproveitar a vida. E dinheiro tá aí para isso, para a gente aproveitar a vida. Então a gente corta tudo isso. Aí aquelas coisas obrigatórias que a gente não está afim de pagar, o aluguel, o condomínio, o financiamento e tal, né, que é tudo aquilo que a gente botou na nossa vida, né? A gente não está afim de pagar, mas foram escolhas que a gente fez. Mas isso não tem como cortar. Então a gente acaba cortando o que é o prazer. Aí fica só com cara de sacrifício. Sim. E aí não tem o que eu estava falando agora há pouco, que é a visualização de por quanto tempo o sacrifício. Porque aí começar a vida financeira, começar a organização da vida financeira pensando em cortar, parece que você está trazendo para a sua vida financeira o sacrifício de forma permanente. O que eu preciso é cortar, vamos cortar, essa é a minha vida. E não é isso. Eu acho que vai ter um momento em que vai ser preciso eliminar algumas coisas, negociar algumas coisas, trocar algumas coisas talvez por outra mais barato. Mas para eu chegar nessa estratégia, no que é preciso fazer, eu preciso ter um olhar direcionando o meu dinheiro. Então, eu falo da fotografia financeira. É uma adaptação do que as pessoas chamam de orçamento doméstico. Ela tem uma visão diferente. Por que eu chamo de fotografia? Meu pai é fotógrafo. Percebe-se que a grande influência do meu pai na minha vida financeira. Então, meu pai é fotógrafo e eu lembro bem quando eu era criança que ele me mostrava assim, sabe aquelas fotos de Fórmula 1, quando o carro passa e ele fica até meio borrado, Sim. né? Porque ele passa numa velocidade tão grande, dependendo de como o fotógrafo faz a foto, você nem captura o carro, ele fica aquele borrão. Mas tem algumas fotos em que a gente vê o carro paradinho e que as coisas atrás é que estão se movimentando. Então, isso é uma técnica de fotografia. E eu lembro que eu fiquei com essa imagem na cabeça e que às vezes eu tinha uma sensação que a nossa vida financeira é tipo um carro de Fórmula 1. A gente não consegue parar, é sempre aquele borrão, aquela confusão. Né? Como é que eu paro esse carro para falar, parei, vamos lá, vamos organizar? A gente não consegue. E aí eu lembrei disso, assim, poxa, tinha aquela fotografia que meu pai conseguia congelar as coisas que eram super rápidas, né? Então, como é que a gente congela a nossa vida financeira? Então, eu criei essa ideia da fotografia financeira. Imagina que você fosse tirar uma foto de como você usa o seu dinheiro todo mês. Se eu agora, a gente está gravando, enfim, num dia meados do mês aqui, mas se hoje fosse o dia 1º, antes do seu dinheiro entrar na sua vida, ou mesmo que você seja empreendedor, seja autônomo, eu sei que de repente o dinheiro entra pingado, mas imagina o quanto talvez entrasse todo mês, vamos supor que é R$3.000, como que você distribuiria esses R$3.000? Imagina que tem potes ou caixinhas aqui em cima dessa mesa. Você vai pegar uma fita crepe, sabe quando a gente cola a fita crepe e escreve assim para criança, né? Para dar um nome assim para aquele potezinho? Então, vamos fazer uma lista das coisas que a gente usa o nosso dinheiro, né? Então, o que eu uso o meu dinheiro? Eu uso com aluguel, com condomínio, com luz, com gás, beleza. Escreve na fita crepe, cola nesse potezinho. Estamos aqui com os potezinhos da minha vida. Vamos imaginar agora que esse dinheiro que ainda vai entrar, finge que ele já está na minha mão e que eu vou distribuir entre os potes. Tá? Então, eu já sei quanto vai para aluguel, eu já mais ou menos sei uma média de luz. Imagina aí quanto deve ser, né, a cada mês.
do gás, do condomínio, mas não pode esquecer de pote, não pode mentir para si mesmo. Como diria Renato Russo, mentir para si mesmo é sempre a pior mentira, né? É verdade. Então tem que ter o pote do lazer. As mulheres têm que ter o pote do salão, da manicure, né? Os homens que cortam cabelo e fazem a barba no salão também, cuidados pessoais, o mercado, a farmácia, a padaria. Quando eu falo isso, tem gente que fala assim, ih, vai dar, é muito pote. Mas olha a importância da gente fazer essa análise. Sim. Porque se é muito pote, você está usando o seu dinheiro sem pensar no que você está usando. E agora você está preferindo fechar os olhos. Ih, quero nem ver muito pote. Mas essa é a sua vida, você tem que ver, Tem né? que encarar, né, de frente. Tem que encarar. E aí, o que é a fotografia financeira? Imagina que você tire uma foto de tudo isso montadinho na sua frente. O que aparece nessa foto? Talvez essa foto revele que tem muito mais pote para pouco dinheiro que entra. Talvez essa fotografia revele, tem gente que faz e pensa assim, ué, mas o meu dinheiro daria para todos esses potes, por que eu estou tão endividada então? Né? Então essa fotografia às vezes revela algumas coisas, revela que talvez você não esteja refletindo sobre o seu dinheiro e que o seu dinheiro seria o suficiente para você fazer as coisas que você quer, mas você está gastando tão assim aleatoriamente, sem pensar antes, às vezes para agradar os outros, às vezes para impressionar os outros que teu dinheiro está indo embora. Quando essa fotografia se revela que tem muitos potes, sua vida está precisando ser repensada. Pensa em como temporariamente você pode adaptar. Foi o que eu fiz quando eu, de repente, me vi com R$ 1.200 por mês e sem o dinheirinho para ir lá tirar para os potes que eu queria usar. Que potes eu vou precisar tirar? Então, mais do que cortar o gasto, é meio assim, qual é o pote que eu preciso eliminar, que eu preciso negociar? De repente, o meu plano de celular pode ser mais barato. De repente, eu não preciso da TV por assinatura durante um ano até que eu me reequilibre. Eu fico só com a Netflix, né, por exemplo. Exatamente. Então, não é então tem que cortar gastos. Percebe que antes de cortar, a gente teve uma conversona aqui sobre uma porção de coisas que a gente precisa pensar antes. Então, eu não acho que o cafezinho não faz diferença. De repente, o pote do cafezinho ali está super gordo e pode fazer diferença sim. Mas eu também não acho que a gente tem que sair cortando tudo sem essa reflexão antes. Sem pensar no que eu posso trocar, eliminar, reduzir, por quanto tempo eu vou eliminar. Então, esse é só um primeiro passo do que eu acho que precisa ser feito numa organização financeira. Então, é um olhar de futuro. Tem muita gente que diz assim, entendi. Então, eu posso pegar meus 3 últimos extratos e fazer uma análise dos extratos? Não. Sabe por quê? Porque os 3 últimos era o Gabriel gastando sem pensar. Era o Fagner, né? Não deixa a vida me levar. Esse cara já foi, né? Já foi. Transforma esse cara, transforma essa mulher. Não é mais essa pessoa. Sim. É uma outra pessoa que vai agora olhando para frente, né? O que você quer fazer a partir de agora? O que você quer? O que você pode? O que você deve fazer com o seu dinheiro a partir de agora? Essa pessoa sonâmbula que estava... Vou gastar meu dinheiro sem prestar atenção, essa não tem que existir mais, tem que ser uma pessoa ali, presente, olhando para a fotografia. Sabe aquela coisa do antes e depois, que a gente põe uma foto nossa meio gordinha assim na geladeira e eu quero mudar? Então, faz a fotografia e diz, eu quero ser essa pessoa agora, e não mais a dos 3 extratos. Verdade, Legal. porque se você não encarar o seu próprio problema, ninguém vai chegar e vai falar. Ninguém, esse é o ponto. Então, pela pela tua história aí que eu tô vendo, na verdade, tu conta muita história do teu pai, mas ele foi teu maior professor, né? Com certeza. Eu acho que a gente volta àquilo que a gente conversou, de que os erros estão ali para fazer a gente crescer, aprender. Foi talvez na minha família, não só com meu pai, mas eu tive questões com os meus irmãos, com a minha mãe. Sim. Então, assim, no meu núcleo familiar, né, que estava tão desafiador e de pessoas que não sabiam lidar com as finanças, foi onde eu mais aprendi. E talvez eu não estivesse aqui hoje conversando com vocês, talvez eu não tivesse mais de 10 mil alunos, tantos mil seguidores, tantas pessoas que às vezes me encontram na rua e falam, Lu, obrigada e tal, se eu não tivesse passado por tudo isso. Com certeza, porque você não teria nem buscado informação sobre educação financeira, não tinha essa informação, né, no YouTube, não tinha nada, estava todo mundo começando, então você foi obrigada a estudar para educação financeira na marra, né? Não era nem educação financeira, né? Era tipo, vamos dar um jeito. Vamos resolver a vida, né? Tem que resolver a vida. É isso aí. E quando virou a chavinha que você poderia virar empreendedora, poderia usar isso daí a seu favor, ganhar dinheiro, e quando que mudou essa chave para você? Foi uma sementinha que nasceu desse desejo de contar para as pessoas algo que eu tinha descoberto, que todo mundo pode ter uma vida financeira
mais gostosa, mais tranquila. E por que eu digo todo mundo? Eu sempre imagino as pessoas me ouvindo falar e dizer assim, não é todo mundo. Né? Talvez você tenha tido alguns privilégios, talvez você tenha, né? Eu estudei, por exemplo, em colégio particular, né? Então, o seu ensino. Mas eu acredito hoje que é todo mundo por 2 motivos. Primeiro, porque eu vejo isso no meu dia a dia, né? À medida que eu ajudo as pessoas. Então, desde pessoas que moram em lugares mais humildes, pessoas de comunidade, pessoas que ganham salário mínimo e conseguiram transformar suas vidas financeiras. Eu vejo isso, até mesmo as pessoas que ganham bastante dinheiro, que estavam sempre enroladas. Então, eu tenho esses exemplos diariamente em alunos, em seguidores. E também porque eu acredito que cada um tem o seu parâmetro, o seu objetivo, né, na vida financeira, que não necessariamente é 1 milhão. Eu não acho que as pessoas precisem ter 1 milhão para terem uma vida financeira em que aproveitam a vida, que vivem felizes. Eu não acho, de verdade. Sim, eu também acho. Acho que cada um tem seu número, né? Exatamente. Então, assim, de repente as pessoas olham e falam, não acho que qualquer um consegue. Qualquer um consegue criar a sua vida financeira saudável e tranquila, dependendo do que você quer para ela. Né? Então, assim, o que me fez criar esse negócio, empreender, foi começar a perceber isso e não aguentar, assim, querer pegar um microfone e falar, gente, vem, é possível. Então, assim, como é que eu faço para comunicar isso para as pessoas? Como é que eu faço para ajudar? Na verdade, teve assim um momento da minha vida que eu profissionalmente não estava me sentindo realizada com o trabalho que eu fazia. Né? Eu fui trabalhar numa corretora de valores no mercado financeiro. Essa corretora foi comprada por um grande banco, uma das maiores instituições bancárias do país. E eu comecei a ver que ali dentro não tinha um real interesse de que as pessoas tivessem uma vida financeira feliz. Sim. E tá tudo bem, tinha um real interesse de lucrar. Corporativo, né? Mas algumas vezes também o lucro ficava um pouco na frente do que era bom para o cliente, sabe? Sim. Não em todas as pessoas que trabalhavam ali, mas de modo geral eu percebia assim, poxa, mas esse produto aqui não é legal para a pessoa, sério que a gente vai ter que comunicar ele, mas esse aqui é melhor. Não, comunicar esse que tem que bater a meta, que isso, que aquilo, puxa, isso não é legal, sabe? E aí eu pensei, como é que eu faço para ter um trabalho em que eu sinta que realmente faz diferença na vida das pessoas e que acrescenta mesmo, faz elas crescerem, evoluírem, serem independentes. E aí, como na época eu gostava muito dessa coisa de falar sobre isso, eu falo muito empolgada, eu gosto... O assunto que eu tenho é esse, sabe? Eu, sei lá, estou no salão, eu converso com as pessoas sobre isso, com os amigos. E aí eu percebi que eu só falava disso, mas que isso fazia diferença para as pessoas, que as pessoas ouviam e pensavam, interessante, nunca tinha ouvido assim. E aí eu pensei, será que dá para trabalhar com isso? E eu lembro que eu até entrei uma vez num site, que era um site de troca de experiências, que você se cadastrava lá para procurar serviços. Eu estava morando sozinha na época, e aí eu queria, sei lá, conversar com uma arquiteta para que ela me desse dicas de como que eu podia fazer alguma coisa no meu apartamento, mas que fosse barata, que eu estava dominando minhas finanças, né? E aí tinha advogados, arquitetos, tinham professores de inglês que se cadastravam num site para oferecer seus serviços em troca de outros serviços. Então, para você se cadastrar ali, você tinha que oferecer alguma coisa que você soubesse fazer também. E eu pensei, o que eu sei fazer, assim, que eu posso, né? Eu não era uma profissional liberal, eu trabalhava em empresa, né? Falei, bom, eu sei, como eu trabalho em área de marketing, sempre trabalhei em área de marketing, eu sei ajudar as pessoas a fazerem um currículo para passar numa entrevista na área de marketing. Eu sei. Essa habilidade. Eu tinha essa habilidade, porque eu já tinha recrutado pessoas, eu já tinha trabalhado em RH nessa minha vida corporativa. Eu falei, eu sei ajudar as pessoas a conseguirem um emprego na área de marketing. Então, eu coloquei isso lá. E a outra coisa, eu fiquei pensando, o que eu sei? Eu sei ajudar as pessoas a se organizarem financeiramente, dar dicas e fazer elas saírem do buraco. E aí eu comecei a trocar experiências ali, e eu lembro de algumas pessoas que compraram essa experiência, que tinha uma moedinha no site, sabe? E aí elas vieram para ser atendidas comigo e elas falavam, poxa, cara, se você conseguir me ajudar, você consegue ajudar qualquer um, porque eu desde que nasci sou enrolada financeiramente, estou no cheque especial, estou no cartão e tal. Aí eu começava a ajudar, a gente via que num encontro só não era possível, porque precisava de mais conversa. Falei, vamos marcar mais uma conversa? E aí eu vi que eu estava criando tipo uma terapia, um personal trainer, né? Estava criando ali uma coisa de fazer atendimentos e várias pessoas. Aí depois tinha uma coisa deles deixarem o comentário sobre como foi o atendimento. A Luciana me ajudou muito, me mostrou coisas que eu nunca tinha pensado. Eu falei, engraçado isso. Eu comecei a perceber
porque eu estava ocupando as minhas horas livres, eu trabalhava, horário comercial, normal, e aí eu marcava isso à noite, marcava final de semana, e eu fiquei querendo estudar mais, as perguntas que as pessoas me faziam, eu comecei a estudar sobre desenvolvimento pessoal, então eu ficava lendo livros de madrugada. Você já tinha que estar preparada para as perguntas que iriam vir, né? E eu falei, que coisa doida, que é isso aqui que eu estou fazendo, que eu estou criando? Estou parecendo meio uma terapeuta do dinheiro. E aí eu fui para a internet e comecei a pesquisar, ajudar as pessoas nas finanças, terapia do dinheiro. Eu fiquei pesquisando e aí eu achei umas formações de coaching, que na época o coach estava meio que chegando, isso foi em 2015, né? Estava começando a crescer aqui, né, no Brasil, já era muito forte nos Estados Unidos. E eu entendi o que era o coach, que é um treinador, é um personal trainer. Sim. Ele não precisa ter necessariamente o resultado que a pessoa quer, ele sabe conduzir a pessoa até aquele resultado. Mas eu também era uma pessoa que tinha o resultado que essas pessoas queriam, que era sair do buraco, do caos financeiro, né? Nessa época eu já tinha quitado minhas dívidas, eu já tinha feito meu MBA. No MBA eu aprendi muito sobre finanças, foi um MBA de gestão empresarial. Então eu aprendi muito sobre finanças e não era a minha praia, finanças, minha formação é de comunicação, de marketing. Nessa época eu já estava começando a investir, porque eu estava trabalhando numa corretora. Entendi. Então eu já tinha os resultados que essas pessoas queriam. E eu também sabia conduzir elas talvez até além do que eu tivesse, porque eu comecei a fazer essas formações de coach. E aí foi quando eu comecei a criar esse trabalho. Eu falei, eu quero trabalhar com isso. Aí veio uma do site, que era de graça, né, era troca de experiência. Falou, minha prima também quer. Quanto você cobra? Opa. Aí eu, R$50 o atendimento. Joguei, né? É a sorte, né? Essa aí é a sorte, Aí né? ela, vou falar com ela. A sorte que eu digo é a oportunidade. Isso aí. Pinta para quem tá Aí eu preparado. atendi uma, aí essa me indicou para outra. Aí eu comecei, sei lá, a fazer uns anúncios no Facebook. Aí decidi que ia fazer um videozinho no YouTube. Aí conheci o Érico Rocha, que me mostrou, né? Antes dele, inclusive, eu conheci Jerônimo Temel, que é um coach. Top. Né, formador de coaches, então eu fiz a formação dele e foi através do Jerônimo Temel que eu conheci o trabalho do Érico Rocha. Sim. E aí cheguei no Érico, aí estudei mais sobre essa coisa, né, de divulgar trabalho no online. Então eu fui criando, como fazer marketing. Posicionar, né? Exatamente. E aí eu fui criando esse trabalho. E por isso que eu falo em personal trainer, porque eu pensei, como é que eu vou chamar isso? Como é que eu vou explicar para as pessoas, né? Falei, sou uma personal trainer, eu tenho cursos, eu te ajudo a dominar as finanças. Eu cheguei nessa expressão ouvindo das pessoas mesmo, que elas falavam, nossa, mas eu queria ser capaz de mandar no meu dinheiro, parece um bicho, sabe? Que indomável e tal. Eu falei, eu acho que as pessoas querem dominar as finanças. Bom nome. E aí criei minhas redes sociais assim, um canal no YouTube, e as coisas foram crescendo. Então, assim, essa sementinha nasceu desse desejo de mostrar para as pessoas que o que eu acredito, que todo mundo pode dominar, que eu consegui, mas outras pessoas que me diziam, nossa, se você conseguir me ajudar, você ajuda qualquer um. E essas pessoas, né, conseguiram os resultados que elas queriam, conseguiram sair de dívida, sair de cheque especial, conseguiram começar a investir, conseguiram começar a realizar sonhos. Né? Então, para mim, dominar as finanças é você ser capaz de fazer o seu dinheiro sobrar para você investir, realizar sonhos e aproveitar a vida. Não é necessário ter 1 milhão para isso. Sim. Se você tem a sua vida financeira em que você consegue pagar aquilo que é necessário pagar e fazer o seu dinheiro sobrar para você investir e aproveitar a vida, você domina as suas finanças. Você viaja, você compra a sua casa, você faz as coisas que são importantes para você e não para impressionar o vizinho, sabe? Aquilo que é importante para você. Você vive a vida que você quer viver. Às vezes a gente vive uma vida que é a vida que o Instagram pede que a gente viva, que o vizinho pede que a gente... que o meu chefe, né, tem essa vida, então eu tenho que ser parecido com ele. Não, Às vezes você nem quer essa vida, exatamente, né? Exatamente. E as pessoas começam a descobrir isso também quando começam a dominar as finanças, porque dominar as finanças é também você se conhecer. Você olhar para dentro e saber o que é importante para você. Né? O que você quer de verdade, o que te faz feliz de verdade. Será que todos esses sapatos, essas bolsas, ou esse carro, esse relógio, isso te faz feliz de verdade? A pandemia, inclusive, foi um bom momento para a gente se questionar isso. Porque algumas pessoas até estavam em casa ganhando seu salário, outras eu sei que passaram muitos desafios, mas eu vi algumas pessoas em casa com salário e infelizes porque não podiam aproveitar a vida, se divertir, ver o familiar, ver os amigos, né? Então, coisas simples ganharam valor na pandemia. Teve que aprender ali a ser feliz com a família, né? Estar presente com a família e tudo mais. Então, muito bom. E eu acho que também a pandemia, além de dar para muita gente problemas, também pode ter sido a solução, porque nessa hora
que você tá com a sua família ali, você pode conversar sobre finanças, tem que encarar os seus problemas. Ou você encara os problemas, ou você separa e vai cada um para um canto, ou você junta todo mundo e fala, cara, é isso. A gente vai ter que viver todo mundo aqui nesse quarto, nessa sala, vamos ter que economizar aqui, o papai perdeu o emprego, a mamãe perdeu o emprego, então a gente tá de home office, enfim. Então foi um grande desafio que eu acho que muita gente teve que evoluiu, né, com isso. Sim, as turmas de cursos que eu fiz durante a pandemia foram turmas que tiveram resultados, assim, eu não vou dizer que são as turmas que tiveram mais resultado, porque muitas turmas, né, o percentual ali também tiveram mais resultados, algumas que vieram depois, mas foi assim, pensando no momento, eu achei que fosse ser uma das turmas com menos resultado. Para aquele momento, assim, foi na média ou acima da média. Por isso, porque as pessoas estavam aproveitando o momento desafiador para crescer, né, para se desafiar. Algumas estavam em casa com salário, puderam se organizar. Algumas perderam tudo, assim, perderam, né, a sua renda e aí precisaram correr atrás. Então, eu vi pessoas que ficaram desempregadas, eram meus alunos, e aí, nesse momento, elas precisaram ser muito criativas, criar uma nova fonte de renda e hoje estão até empreendendo um negócio que surgiu na pandemia, né? Então, esse momento de desafio, né, e a gente está falando muito disso aqui, do desafio da vida financeira que eu, você e você, a gente já passou, que trouxe a gente para um momento grandioso. Assim. Então, resultados grandiosos pedem atitudes grandiosas. E as nossas atitudes grandiosas, elas vão vir nesses momentos desafiadores. Com certeza. E voltando também, hoje, por exemplo, os problemas que Luciano enfrenta provavelmente já são novos problemas que não são aqueles lá do passado, né? Pois é, os problemas nunca acabam, nunca né? acabam. E eu acho que os teus próprios seguidores, eles devem te olhar e às vezes devem falar, cara, ela não tem problema nenhum, a vida dela é perfeita e tudo mais, linda, maravilhoso. Mas não, pode ter certeza que ela tem um problema hoje muito maior do que ela tinha antes, só que ela já entendeu que se ela for tartaruguinha ainda, ela vai passar por isso, porque a vida é fases, né? Nada é ruim pra sempre, nada fica bom também para sempre. É igual um gráfico aí de, sei lá, mercado financeiro, todo mundo sofre e tudo mais. Não tem como, a vida é altos e baixos, você tem que estar sempre preparado para isso. Isso é a vida, né? Isso é o lado bom da vida, né? As surpresas que acontecem. E é engraçado a gente pensar nisso, que hoje eu tenho minha empresa, a minha empresa fatura alguns milhões ao ano, eu tenho a minha vida financeira super estabilizada, não é nem estável, eu gosto de dizer que não é uma vida estável, é uma vida em crescimento. Eu acho que a gente tem que fugir da estabilidade, a gente tem que buscar o crescimento. Então, uma vida que cresce, eu realizo os meus sonhos, eu aproveito a vida. Mas tem problema, claro que tem. E tem problema financeiro também. Sim, é claro que hoje eu estou muito mais preparada para resolver. É claro que hoje os problemas financeiros não é um problema que no buraco, que me traz para o buraco, que me deixa no buraco. Sim. São problemas ligados ao crescimento, né? Crescer dói também. Crescer dói. Né? Então, pagar impostos, né? Já paguei uns boletins de impostos, assim, que eu falei, nossa senhora. Mas DARFzinho, mas aí você pensa, bom, então eu estou faturando também, legal, né? Verdade. Tomara que alguém faça bom uso desse dinheiro que eu estou pagando de imposto. Mas eu estou faturando. Então, a gente tem desafios e a gente vai se preparando para esses desafios. Então, por isso que essa história de que dinheiro é que resolve o problema financeiro, não é. Porque a gente vai ter desafios ainda, né, mesmo com dinheiro, e a gente sabe que quando a gente está precisando resolver os nossos problemas financeiros, o dinheiro não resolve. Sim. Então, isso é uma coisa que eu não acredito, não me baseio nisso, e por isso que eu consigo resolver os desafios. A paciência, né, a confiança no tempo. Confiança no tempo nos ajuda nos investimentos, então tudo isso também traz as soluções. Então não adianta a gente pensar que não vai ter mais desafio na vida. Acho que a bagagem de tudo que eu passei, de tudo que todo mundo passa na vida financeira, está construindo a gente para realizar os sonhos maiores. Então, eu ganho pouco. Cara, eu tenho certeza que se botar milhões na mão dessa pessoa de uma hora para outra, ela não vai saber lidar com esse dinheiro. E ela pode criar novos problemas, de repente fazendo algumas compras mal compradas, afinal ela nem sabe lidar com dinheiro, pode cair num golpe, ou de repente ela vai acabar com esse dinheiro. Quantas vezes a gente vê, né, vencedor de Big Brother, de Mega Sena, que perde tudo. Então, eu acho que é legal a gente ver esse momento do desafio financeiro como um momento de crescimento, de aprendizado. Eu estou me preparando para algo maior que vem. Qual é a melhor forma que eu posso me preparar? E essa visualização de por quanto tempo eu vou estar nessa preparação? Quando que eu começo a colher os frutos? É possível a gente enxergar isso se a gente tiver uma estratégia. Começa, por exemplo, na fotografia financeira. Depois trazer essa fotografia financeira para
uma linha do tempo de mês em mês, você começa a tornar a sua vida financeira mais previsível. E essa previsibilidade, né, começa a mostrar para você onde você vai ter o resultado que você está buscando. E, de novo, nem que leve 5 anos, 10 anos, mas esse tempo vai passar. É melhor que ele passe e você chegue lá com o resultado que você quer. Tem até uma máxima que fala, né? Daqui a 20 anos, pô, normalmente o cara fala, daqui a 20 anos nem sei se vou estar vivo, né? Pô, não, provavelmente você vai estar, né? E é bom que você esteja, meu irmão, preparado, com dinheiro, com saúde, preparado, porque você cada vez mais vai ter menos energia, vai ter mais doenças. Então você tem que estar preparado para essa situação. E quando a pessoa diz isso, é muito porque ela pensa assim, daqui a 20 anos eu nem sei se eu vou estar vivo. Então é melhor eu curtir essa vida do que eu fazer esse sacrifício nessa vida. Só que dominar as finanças não é viver uma vida de sacrifícios. Né? Eu tenho hoje um pouquinho mais de 40 e eu tinha 20 e poucos quando eu comecei a querer dominar a minha vida financeira. 20 anos. Não foram 20 anos de sacrifício. Tá mesmo, viva, né? Tô viva. E mesmo nos dias que eu comia miojo, ou que eu dividia lá uma quentinha com uma amiga minha que trabalhava comigo, a gente pedia menorzinha, cada uma comia metade, e aí ficava as duas super esbeltas e cuidando das finanças. Mesmo nessa época, a gente conseguia se divertir com isso. Eu pensava, tá tudo bem, porque eu sei que lá no mês tal eu já não preciso mais comer miojo e eu ainda vou conseguir fazer tal coisa, vou conseguir comprar isso aqui, vou conseguir viajar. Eu comecei, um dos primeiros sonhos também que eu fui realizando, fazer viagens, que eu tinha vontade de conhecer alguns lugares. Então, assim, as minhas primeiras viagens internacional, que eu fui esquiar, né, quando eu fui para os Estados Unidos, eu fui para a Califórnia, minha primeira viagem internacional foi para a Califórnia. Então, eu era assim, cara, que demais, valeu a pena comer aquele miojo? Valeu! E eu já estava me programando, eu estou comendo miojo para conseguir ir para a Califórnia no mês tal, sabe? Então, assim, tá tudo bem esse miojinho aqui, porque aí eu, sei lá, vou comer comida legal lá, porque eu estou juntando dinheiro para isso. Então, são trocas que a gente faz. Então, assim, daqui a 20 anos nem sei se vou estar vivo. Beleza, você vai viver essa vida aí de enrolação financeira durante os próximos 20 anos? Tudo bem, morra. Sim. Mas viva uma vida, então, legal que você aproveite a vida. E como fazer isso? Buscando formas de você ter clareza sobre o que é importante e como que você vai direcionar a sua vida para o que é importante. Vão ter sacrifícios, né? Vão ter desafios, você vai ter que se comprometer ali? Sim. Mas se você sabe que esse comprometimento é por algo que vale muito para você, fica até gostoso. É como arrumar uma mala para viagem. É chatão arrumar mala, né? Mas, pô, você sabe que você está arrumando a mala para curtir. Verdade. Né? Então, arrumar a vida financeira é tipo arrumar uma mala para uma viagem incrível. Dá aquela arrumadinha chata, dá um jeito, pede uma ajuda, vai enfiando ali, dá um jeitinho, não sei o quê, que daqui a pouco você está curtindo. Daqui a 4 horas você está lá na neve, né? Isso aí. Ainda não conheci a neve, eu tenho vontade de conhecer ainda. Então, isso daí é uma super motivação. De repente você traz, eu quero fazer uma viagem, depois eu te conto como foi, tipo, para onde eu fiquei. Vou mandar um WhatsApp. Então, te dou umas dicas, já fui algumas vezes, então, isso daqui fica mais barato, isso aqui fica mais, né, você investe mais, mas tem isso aqui de legal. Aí você cria, transforma num número, beleza, agora vou passar 1 ano fazendo o trabalho tal, que aí no mês tal eu vou realizar esse sonho. Aí quando você chega lá e pegar na neve, sabe? Você faz assim, você, cara, vou tirar olha uma onde foto eu tô. lá pra Luciana, olha aqui. Que legal. Eu me organizei financeiramente. Muito bom, muito bom. E agora para o lado do empreendedorismo. Você tem quantos funcionários hoje trabalhando na sua equipe, né? Então, hoje a gente tem 16 colaboradores. A empresa existe há 6 anos. E ela foi crescendo aos pouquinhos. E a gente tem parceiros também em algumas áreas da empresa, a parte de tráfego, o jurídico, o RH, são fornecedores parceiros. E a gente está estruturando essas áreas também dentro da empresa, mas hoje somos 16. E como é que você faz para gestionar isso tudo? Pois é, então, esse é um grande desafio. Esses são os problemas, né, que a gente estava falando agora. Esse é um grande desafio e os meus últimos 2 anos, mas em especial esse ano agora de 2022, foi muito focado em buscar uma empresa que funcione, não é funcionar sozinha, eu não acredito que uma empresa funcione sozinha. Eu ainda sou a pessoa da estratégia, do planejamento, mas eu ainda me vejo ainda em algumas funções mais operacionais, sabe? Então, esses últimos 2 anos foi com esse objetivo de eu me soltar um pouco mais de algumas atividades que podem ser delegadas. Né? Então, fiz isso nos últimos 2 anos, a equipe está bem mais redonda. Então, pessoas novas chegaram,
processos sendo desenhados, sabe? Projetos novos nascendo. Então, foi um ano de domine sua empresa. Domine sua empresa, Foi verdade. isso. Porque aí também tem isso, né? Você tem que sair mais, você está saindo mais da operação, né? Eu tô tendo que estudar focando mais muito. a estratégia, né? Tô tendo que estudar muito para isso. Né? Então, se eu estimulo as pessoas a investirem em conhecimento para dominarem suas finanças, eu sou uma pessoa que investe em conhecimento para eu dominar a minha empresa. Então, eu faço mentorias, participo de masterminds, faço muito treinamento. Então, estou aprendendo como ser uma gestora, uma líder que desenvolve pessoas, que cria um negócio que se autogerencia, né? De uma certa forma, e que dê resultados e cada vez mais resultados. Né? Os resultados a gente tem. Eu gosto muito também de uma frase que Marcos Marques, ele tem um programa chamado Acelerador Empresarial, eu fiz, é muito bom. E ele diz o seguinte, diferente da bandeira do Brasil que está escrito ordem e progresso, num negócio, o ideal é progresso e ordem. Então, assim, cresce mesmo, bagunçar, tá tudo bem, e vai arrumando, cresce e vai arrumando, cresce e vai arrumando. Foi um pouco o que aconteceu com a minha empresa. A gente se focou em crescer, ter os clientes, né, e em criar material para captar cada vez mais leads e cada vez mais alunos e crescer tudo isso, mas chegou num momento que precisava colocar ordem. Então, a gente agora está num momento de ordem para crescer mais e colocar mais ordem. Então, é progresso e ordem. Vai cortando os galhos e vai crescendo. Parando, exatamente. Eu vi que eu entrei em contato com a sua equipe, fui super bem atendido. Por exemplo, você chegou aqui e nós nem trocamos mensagem, ou seja, tem um sistema funcionando perfeitamente. Queria até parabenizar você e sua equipe, porque foram muito solícitos e como é que ela consegue fazer live, viajar, postar conteúdo? Então ela deve ter uma equipe não só numerosa, né? Mas ela com certeza tem uma estratégia toda por trás, né? Com certeza. E inclusive eu nem acho que a nossa equipe seja realmente numerosa para tudo que a gente faz. Quero até aproveitar e agradecer a equipe que está sempre apoiando. Sem essa equipe que é tão competente e tão amorosa, amor é um dos valores da nossa empresa, né? Então, a gente faz tudo com muito cuidado, com muito carinho, tanto com parceiros quanto com clientes e entre a gente. E aí, os resultados que a gente tem de tudo isso são resultados muito bonitos, assim, porque é um trabalho que a gente faz ajudando as pessoas a serem felizes, né? Então, a gente quer fazer isso de uma forma feliz também. Então, eu agradeço muito a equipe toda, porque sem eles eu realmente não conseguiria fazer o trabalho da forma como eu faço hoje. E eu sei que a gente podia ter até uma equipe maior. Mas a equipe é tão boa que a gente dá conta mesmo não sendo tão grande, mas é um objetivo. Deixa vir um progresso e depois vem mais a ordem de novo. Exatamente, né? É o que a gente está fazendo agora. Não, isso é legal, porque a gente consegue ver que, cara, quem está iniciando, empreendeu, está indo pro digital, a gente abraça no início tudo sozinho, né? Você faz seus designs, você faz sua postagem, você edita seus vídeos, você faz tudo. A gente ainda faz muito isso, né, Fag? Mas cada vez mais, quando você quer expandir, você tem que assumir também esses riscos, né? Porque às vezes a gente pensa o seguinte, cara, vou trazer esse cara para a equipe, mas ele tem um salário, ele tem um custo, você começa a ficar com medo, né? Essa é uma grande barreira de quem está empreendendo. Sim. Mas quando você entende que isso é um investimento, né? Que aí você ganha tempo para pensar em outras coisas, aí você começa a ganhar. É importante você ter essa clareza de qual vai ser a contribuição desse novo recurso na empresa, Sim. né? Porque é um recurso, a gente está investindo num recurso. Hoje mesmo eu estava conversando com uma amiga minha e ela falou que ela é maquiadora e ela já estava super enrolada com, né, todos os agendamentos que ela faz. Eu falei, mas por que é você mesmo que ainda faz isso? Você não tem uma assistente para fazer isso? É porque eu sou muito controladora, eu tenho medo de dar errado, tenho medo dela fazer alguma besteira. Eu falei, mas isso vai acontecer, ninguém chega pronto. Então, assim, esse momento de delegar é um momento, eu acho, na vida do empreendedor, assim, mais desafiador, porque todos nós somos controladores, afinal, somos empreendedores, a gente começou ali, aquilo é nosso, então a gente, né, tem o controle sobre aquilo. Mas o momento de delegar é entender que aquelas pessoas que estão vindo para agregar, que vai ter um momento de transição, vai ter uma curva de aprendizado, vão acontecer umas besteiras, sim. Na minha empresa já aconteceram umas coisas, a gente fala, meu Deus, a gente até brinca, assim, a gente, quando manda mensagem para o outro, assim, no WhatsApp ou no grupo, a gente manda com um foguinho, assim, de incêndio, quando tá pegando fogo, sabe? Se vier um foguinho, eu falei, meu Deus, o que tá pegando fogo? Então, já tiveram alguns incêndios, assim, na empresa que a gente precisou apagar, mas depois, o benefício disso, o ganho disso, depois que a pessoa está treinada, é muito bom. Então, assim, a gente tem essa coisa controladora, vai errar, vai ser pior.
é tipo uma obra, vai piorar para depois melhorar. Então, a gente tem que abrir mão um pouco desse controle para a gente entender que isso vai gerar resultado no nosso negócio, na nossa vida profissional e principalmente na pessoal, né? Evitar essa coisa de burnout, ansiedade, depressão, todas essas coisas todos esses problemas de saúde mental que muitos empreendedores enfrentam e muitas vezes por não estar delegando da forma certa, por não estar construindo um time coeso, né, engajado. É um desafio, mas é possível, então é importante a gente se focar nessa possibilidade. Até porque também, normalmente o colaborador que vai vir, às vezes ele está suprindo uma falha ou uma habilidade que você não tem, né? Por exemplo, você falou de uma equipe de tráfego, entendeu? Às vezes o cara quer produzir conteúdo, quer fazer o marketing dele, ele quer ser o design, quer ser o tráfego também. Então, ele tenta fazer tudo e não consegue. Às vezes é melhor você abrir, às vezes até uma sociedade ou chamar alguém para te ajudar. Cara, você sabe muito de tráfego, você foca no tráfego, então essa é a tua área. Pô, vem cá, tu é bom no design? Vai lá, faz o design, né? Então, às vezes a gente não pensa dessa forma. Por exemplo, a Luciana não tem como falar que ela não é boa no dominar suas finanças pela habilidade que ela está mostrando aqui pra gente, por a forma como ela fala, fica muito bem claro você falando, explicando pra gente aqui. Então, pô, você tem que ser essa pessoa. Sim. Entendeu? Eu gosto muito de frases, né? Eu acho que é do Steve Jobs, aquela que diz: concentre-se no que você é bom e delegue todo o resto. Eu tenho uma canequinha que tem essa frase, eu acho que é dele. E eu acho que isso é uma grande verdade, né? O que eu acho que eu faço bem é ajudar as pessoas a dominarem as finanças, eu acho que eu gravo bem vídeos, eu crio conteúdos, a ideia dos conteúdos, mas na hora de fazer a imagenzinha do post ou de digitar o texto, eu nunca fui muito boa nisso. Eu tenho uma ideia, então eu posso chegar para alguém e dizer, olha, tive uma ideia, vamos fazer uma sequência de conteúdo assim, pode ter imagens que tenham isso, eu quero dizer isso, isso e isso. Tá bom, aí vem alguém que é um designer e faz, uma pessoa de redação escreve o texto, né? Então, é a gente identificar quais são os nossos potenciais, no que eu sou realmente bom ou boa. Então, eu preciso colocar toda a minha energia nisso. E aquilo que eu não sei, que eu não gosto, né, que não é a minha essência, como que eu posso desenvolver pessoas? E isso dá até clareza na hora de você fazer um processo seletivo. Né? Quais são as características dessa pessoa que eu vou trazer, né? No que ela tem que ser boa, quais a formação, as habilidades, para você montar esse quebra-cabeça. É um time que se complementa, né? Então, isso até ajuda mesmo para você ter uma clareza, uma descrição daquele cargo, daquela pessoa que você quer trazer para trabalhar com você. Pô, muito bom. E onde você se vê daqui a 5 anos? Como você se vê? Perguntinha de entrevista de emprego, né? Essa aí é RH. Essa aí foi o RH. Ele trabalhou em RH também. Trabalhei, essa daí eu faço para todo mundo que chega aqui. Nossa, eu vou te contar uma coisa. Toda vez que eu ia para entrevista de emprego, eu ficava ensaiando porque eu nunca tinha uma resposta que fosse tão bonita, que eu acho que as pessoas esperam algo bonito, né? E, ao mesmo tempo, eu também não tinha muita clareza. Eu pensava, poxa, 5 anos, sei lá. Mas eu pensava, não vão me perguntar essa, então eu vou ensaiar. Só que hoje eu não vim ensaiada para essa. Não. Então, assim, daqui a 5 anos, pensando no âmbito profissional, eu imagino que a empresa, daqui a 5 anos, já esteja bem autogerenciável, né? Que essa equipe que a gente está criando agora, né, aperfeiçoando agora, que os processos que a gente vem desenhando, os projetos que a gente está criando, daqui a 5 anos estejam dando frutos e que eu esteja podendo me concentrar naquilo que eu sou boa e delegando todo o resto. Então, para a empresa, eu imagino assim. Mas eu vou te dizer, para a minha vida pessoal, eu imagino algumas coisas, mas há bastante tempo que eu não faço essa foto assim dos 5 anos. Por exemplo, eu tenho uma sobrinha que nasceu tem 6 meses, e eu não tenho filhos e eu não tenho desejo de ter filhos. Então, eu tinha uma coisa assim, com essa minha decisão de não ter filhos, tinha uma cobrança da sociedade. Como assim? Você não vai ter filhos e tal? Mas, enfim, meu marido já tem filhos, eu não tenho vontade de ter. Então, essa cobrança da sociedade me trazia assim, é estranho, né? Porque você fica meio um horizonte assim, como vai ser? Parece que você vive meio só para você. Eu entendo quando as pessoas dizem assim, mas é um egoísmo você não querer ter filhos. Porque você fica com uma vida mais individualista. E não tem problema nenhum, né, de ser um egoísta. Eu acho que as pessoas, eu acho que as pessoas têm que fazer aquilo que elas sabem que as faz feliz. E eu não me imaginava tendo filhos achando que seria a vida que eu estava esperando.
sei lá, eu não sei nem explicar, mas simplesmente é isso. Acho que eu sou muito mãezona da minha família, sou muito mãezona dos meus funcionários, eu sou muito mãezona dos meus alunos, eu sou muito mãezona de todo mundo. Eu acho que está saciado esse meu desejo de ser mãezona, mas quando a minha sobrinha nasceu há 6 meses atrás, ela preencheu um espaço assim de, pô, que gostoso, né? Ter uma criança, ter alguém para você deixar um legado, para você, né, contribuir com a educação. Então, daqui a 5 anos, ela vai ter 5 anos. Legal. Então, eu imagino, por exemplo, ter contribuído bastante para que ela se torne, né, uma criança saudável, uma criança inteligente e uma criança que comece a se interessar por dominar as finanças e que ela construa uma vida não tão confusa financeiramente quanto foi a que eu construí, que ela não precise dar tanta volta, né? Então, em relação à vida pessoal e, enfim, com a minha família, com o meu marido, aproveitando a vida dentro de tudo isso que a gente está construindo, que começou nas finanças, passou pelo empreendedorismo, vem passando pelo empreendedorismo, pelos investimentos, e que agora é muito focado em construir uma vida com propósito, que contribua para a vida do outro, né, que faça algo bom para o outro. Então, daqui a 5 anos, eu quero estar mais ou menos colhendo esses frutos aí. Legal. O bom é que você está plantando, né? Então, quando você sabe o que está plantando direitinho, está organizada financeiramente, está crescendo, está com sonhos, está com metas, isso daí não importa muito o resultado. Sabe que vai ser um resultado legal. Mesmo que você não tenha tanta clareza, igual foi na época que você estava ali num blog, trocando experiência e acabou virando o domínio suas finanças, virando o que é hoje. Então, mas por quê? Porque você estava preparada e você soube aproveitar as oportunidades. Então, isso que eu achei interessante aí na sua história. E eu espero, só para acrescentar, eu espero que talvez essa minha falta de clareza, ter sido pega de surpresa com essa pergunta de RH, traga para algumas... Já falei para ele não fazer isso, Foi o estagiário que botou no papel. Traga, de repente, para algumas pessoas que eu sei que é comum que as pessoas não se vejam claramente em alguma coisa daqui a 5 anos. Tanto é que a gente admira. Outro dia eu estava vendo o Flávio Augusto contando que ele, quando eu tinha tantos anos, eu decidi que 5 anos depois eu ia estar assim. Ele até contou, tal coisa não estava assim ainda, tal coisa estava assim. Acho que foi até no Flow que ele estava falando sobre isso. E quando a gente vê alguém falando isso, eu admiro. Não sei vocês, eu penso, nossa, né? Mas que segurança, conseguir ver, né? Que clareza, é bonito. E eu me sinto, às vezes, um pouco envergonhada de dizer assim, pô, não sei direito, sabe? Mas eu acho que quem está assistindo a gente vai de alguma maneira pensar assim, pô, eu também tenho essa dúvida, né? Eu acho que isso é normal, assim, é comum acontecer, né? Eu acho que a maioria das pessoas, elas às vezes conseguem, eu acho que ninguém consegue ver a frente, né? 5, 10 anos, assim. Principalmente na parte de finanças. Às vezes o cara, ele sabe o que ele quer chegar, mas ele não monta esse plano. Então, pelo que você falou aí, por exemplo, ter filho, não ter filho, às vezes a gente vai muito pro lado que a sociedade quer pra gente, entendeu? E tipo, preciso ter 2 filhos, 3 filhos. Hoje eu tenho um filho e é uma briga lá em casa se vai ter o segundo ou não. Mas tudo bem, se não for ter o segundo, minha esposa não fica assim de não querer, eu quero, mas aí também fica naquela dúvida de contas e tudo mais, enfim. Talvez a gente vai ficar só em um. Mas o que eu quero te explicar é isso. Não existe, eu vejo do meu ponto de vista, não existe problema nenhum em você, primeiro olhar o que você quer, entendeu? Você tem que se agradar primeiro. Se você vai se agradar financeiramente de uma forma, vai realizar primeiro os seus sonhos, depois você vai ajudar as pessoas que te ajudaram lá atrás, e por último você vai ajudar as outras pessoas financeiramente, com doações, seja lá o que for, não tem nada errado quanto a isso, você sabe o seu caminho. Se a pessoa quer fazer o caminho inverso, também não tem problema nenhum. É a sua vida, você segue o que você quer, e só você vai colher lá na frente e vai poder bater no peito e falar, porra, beleza, eu segui esse caminho, eu colhi esses frutos e tá tudo bem, né? Só que vai se beneficiar com isso é a sua sobrinha aí, que vai receber uma herança gorda, hein, pai? Legal. Então, a gente também fez umas perguntas no Instagram, do Vem Quem Pode, e aí tem uma dúvida que é geral aí, de moradia. Quem tá iniciando a vida, quem está buscando ali investir, a gente cresce no meio onde a gente pensa em investir na casa própria, correto? A gente pensa, vamos trabalhar, vamos estudar, tirar boas notas, vamos passar no vestibular, vamos fazer uma faculdade, vamos procurar um emprego bom, vamos fazer pós-graduação, vamos fazer um mestrado, vamos seguir aquela linha normal da vida e vamos entrar no financiamento da Caixa Econômica de
de 30 anos aí, no apartamento que der e cair no bolso. A dúvida que veio lá pra gente é o seguinte, o que você acha como uma educadora financeira, como uma parte de dominando as suas finanças e uma personal trainer, o que você acha o ideal para quem está iniciando a vida, se deve começar alugando um apartamento, morando de aluguel ou comprando já um imóvel de cara? Tá, eu vou dar uma resposta que é a resposta de advogado, né? Sempre quando você pergunta uma coisa para um advogado, ele fala assim, depende. Né? Então, depende, porque depende primeiro do que a pessoa quer. Né? Então, o que você falou, assim, a gente tem que analisar o que a gente quer de verdade. Você quer mesmo ter a sua casa? Porque às vezes financeiramente pode não fazer sentido, mas é o sonho da sua vida você ter a sua casa própria. Por que você vai abrir mão do sonho da sua vida se na matemática a conta não fecha? Dá um jeito de fechar, dá um jeito de pagar o preço, né? Porque às vezes a gente paga mais caro por uma coisa, mas porque a gente quer aquilo. Sim. Né? Então dá um jeito de pagar o preço e tem a sua casa. Agora, você não faz questão, você nem sabe se vai continuar morando na mesma cidade, no mesmo país. Para que você vai, né, se amarrar a um lugar? Para que você vai transformar dinheiro em tijolo? Se esse dinheiro um dia pode te ajudar nos seus planos de sair do país, de sair da cidade, né? Então, primeiro, o que você quer? Depois que você sabe o que você quer, o quanto você domina suas finanças hoje? Porque para você adquirir um bem, né, nessa ordem de grandeza, é muito importante que as suas finanças estejam dominadas. Então, assim, eu sou uma pessoa que vive entrando no cheque especial, que vive enrolada no cartão, ou que eu já estou com dívida, já estou com empréstimo e tal. Não é um perfil de uma pessoa que vai conseguir lidar, por exemplo, com financiamento, vai se enrolar. E quando se enrola, as coisas são muito pesadas. Eu posso falar muito bem disso porque a minha família perdeu um imóvel num leilão. Nem foi por conta do financiamento, por priorizar o financiamento, pagar o financiamento, deixou de pagar o condomínio. E aí uma dívida de condomínio, assim, gigante de anos e anos, um dia foi lá executada e, olha, saiam do apartamento, que o apartamento não é mais de vocês. Então, a minha família perdeu um apartamento depois de 30 anos pagando financiamento. Então, assim, eu, por exemplo, hoje eu moro de aluguel. E por que eu moro de aluguel? Porque eu atingi determinados valores de investimento, né? Então, eu atingi o meu primeiro 1 milhão, depois eu segui com isso. Hoje, o apartamento que eu moro, ele custa mais ou menos 2,5 milhões, na zona sul do Rio de Janeiro. Se eu fosse comprar esse apartamento, eu teria que desembolsar 2,5 milhões. Certo. Vamos supor que eu tivesse, então, lá tenho 2,5 milhões. Vamos supor até que fosse o único dinheiro que eu tenho. 2,5 milhões. Aí qual seria a minha dúvida hoje? Eu pego 2,5 milhões e transformo em tijolo, né? Porque quando a gente está comprando um apartamento é dinheiro que está virando parede. Isso aí. Porque se um dia eu precisar daquele dinheiro, eu vou ter que destransformar, vou ter que vender, achar corretor, pagar imposto e tal. Então eu transformo 2,5 milhões em parede, ou hoje 2,5 milhões, hoje a gente está numa taxa Selic de 13, um pouco mais de 13% ao ano. Então a gente está falando aí de investimento conservador, o basicão. O basicão, sem risco nenhum. Sem risco nenhum, 1% ao mês, 25 mil de grana nesse dinheiro. Então 25 mil por mês. Sabe quanto que eu pago de aluguel? 5.500. Então, assim, hoje, para quem já tem o dinheiro, faz sentido comprar um apartamento só se essa pessoa quiser muito um apartamento. Porque imagine que eu tenha 2,5 milhões, que todo mês rende agora, né? Mas na pior dos cenários, vamos falar, sei lá, em 12 mil, 13 mil, né? Numa rentabilidade mais baixa. Mas de 12 mil a 25 mil, sendo que o meu aluguel é 5 mil. Mesmo, e eu trabalho. 13, né? Exato, e eu trabalho, eu tenho meu salário na minha empresa, né? Eu sou funcionária da minha empresa, eu tenho meu Prolabore, então eu recebo meu salário que é suficiente para eu pagar meu aluguel. Então esse rendimento ainda está crescendo mais e mais. Mas se eu não tivesse, eu poderia pagar com o rendimento dos meus investimentos. Sim. Então num cenário em que você já tem o dinheiro, né? Eu estou explicando isso, eu sei que não é o cenário da maioria dos brasileiros, mas eu optei por sempre pagar o aluguel. Eu consegui construir esse patrimônio, que eu também sei que não é uma coisa que é fácil para todo mundo. Então, hoje, eu estou só respondendo a pergunta que muita gente me faz. Sim. Lu, por que você tem tanto dinheiro e paga aluguel? Né? Por isso. Uma visão já financeira, né? Na parte de investimento. E porque eu não tenho desejo de ter, sabe? Eu não tenho carro também, eu também alugo carro. Eu alugo durante 1 ano, durante 2 anos. Quando você aluga, é um carro zero que você está alugando, você fica 1 ano com ele, aí você devolve, você pega outro carro zero. Eu também alugo. E por quê? Porque eu tenho preguiça de levar no Detran, e sabe, custo de impostos, de seguro. Então, assim, a conta para mim faz sentido
e é mais confortável para mim. Financeiramente é mais... Para mim, sim. Sai mais barato. Sim, Mais sim. barato. Na verdade, o que acontece é que eu acabo usando o carro, por exemplo, ou eu não tenho carro, e aí eu vou ter que alugar pontualmente, ou eu vou ter um dispêndio financeiro, 60 mil, 70 mil, 100 mil, sei lá, que carro eu compraria, e esse dinheiro hoje investido, para mim, me dá mais dinheiro. Entendi. E eu posso pagar mensalmente. Pagar. Então, é claro, eu estou falando de uma vida de quem já tem o dinheiro. Sim. Por isso, eu estou só explicando, porque as pessoas me perguntam, você nem parece ter dinheiro, você não tem carro, você não tem casa. Né? Porque o parecer ter dinheiro para as pessoas é talvez a ostentação. Você comprar a mansão, você comprar você ter o carrão. Bem, né? A pessoa enxerga, consegue materializar o dinheiro. Ele fala que tem 1 milhão, o cara tem uma Porsche ali, o cara fala, não, esse cara realmente... Pois é, e às vezes era o único dinheiro que o cara tinha. E às vezes ele pagou assim. ali 150 mil, o resto tá tudo do banco, ele talvez nem vai conseguir pagar. Eu já vi pessoas que no primeiro faturamento alto da empresa, tiraram aquela foto linda com o Porsche, com a Ferrari ou com a Mercedes, sei lá, com um laço do lado, e pegou faturamento da empresa, que nem é o seu dinheiro, comprometendo o negócio, né? Então, assim, o que eu estou explicando aqui é o porquê eu decidi por essa vida e porquê eu não estou preocupada em parecer ter dinheiro. Eu estou preocupada em aproveitar a vida. Em ser realmente rico, em viver. Né? Em ser rico assim. Em viver com conforto, do jeito que eu quero. Mas então, respondendo às pessoas que estão começando a vida agora, né? Qual é o ideal? Primeiro, é decidir o que você quer de verdade. Segundo, preparar suas finanças para o que você quer de verdade. E eu acho que para muitas pessoas pode fazer sentido o financiamento. O que vai acontecer? Você vai pagar mais caro. Se você juntar dinheiro para comprar uma casa, vai sair mais barato do que você pagar um financiamento. Sim. Mas tem muita gente que não está afim de juntar o dinheiro, acredita que não vai ser capaz de juntar o dinheiro na velocidade que quer, tá tudo bem. No financiamento, você vai pagar mais caro, você compra uma casa e paga 3, paga 4, o equivalente a 4 casas. Mas existe também a possibilidade de você amortizar esse financiamento no meio do caminho. O que é amortizar? Não é antecipar boleto. Tem gente que chega no banco e fala, eu quero antecipar, estou aqui com 10 mil, quero antecipar uns boletos. Aí o banco ele te passa os boletos e você vai pagar os mesmos boletos, só que tudo de uma vez, para você reduzir, né, o tempo que você vai ficar pagando. Amortizar é você reduzir os juros daquela dívida. Então, por exemplo, a sua dívida está em 80 mil, você tem 10 mil reais agora. De repente, se você for lá antecipar boleto, você vai pagar os mesmos 80 mil, só que você paga uma parte tudo de uma vez, ou seja, você ainda vai pagar 80 mil. Entendi. Amortizar é você chegar lá e dizer, eu quero amortizar, eu quero reduzir os juros, ou seja, eu vou dar dinheiro agora, não tem por que o banco me pagar alguns juros se eu estou pagando agora, porque os juros é o preço do dinheiro no tempo. Entendi. Né? Então, se o banco vai receber o meu dinheiro ao longo do tempo, ele me cobra por isso. Né? Eu vou te cobrar por ter te emprestado e você me devolver daqui a X tempo. Mas se eu te emprestei e você está me devolvendo hoje, eu não preciso cobrar o preço do tempo, você está me devolvendo hoje. Pagar a parcela normal. Aí ele tira um pouquinho. Então, quando você vai amortizando, você vai reduzindo esses juros e você consegue quitar o seu financiamento antes do tempo e com menos dinheiro. Inclusive, na Caixa Econômica, tem lá no aplicativo deles, tem a simulação. Você entra lá no seu contrato. Amortizar, né? Tem simulação de amortização. Aí você põe o valor. Se eu tivesse hoje 20 mil, se eu tivesse hoje 15 mil, você pode reduzir quantas parcelas faltam e você pode reduzir o tempo da parcela. Aí, nesse caso de amortização, eles tem um boleto, e aí você paga o valor integral. Isso aí. E aí ele amortiza dos juros. Isso aí. Porque o que a maioria das pessoas pensa é o seguinte, vou pagar aquela lá de trás, a última, e vou vindo pagando. Não, esquece isso. Vai já amortizando. Tava fazendo errado já. Vai juntando dinheiro, junta um dinheiro e vai lá e faz uma amortização de 10 mil, 15 mil. Qualquer financiamento, sim, né? Sim, tem que ser amortizar. Amortizar. Sim, porque o banco prefere receber mais dinheiro, então o banco não vai divulgar tanto isso. Sim. Às vezes você chega lá, eu quero antecipar, aí o gerente, claro, ele emite um bando de boleto, pega de trás para frente e tal. Mas se você chegar lá e disser, olha, eu vi lá no podcast, do Vê Quem Pode, eu aprendi que é amortizar. Né? Então, amortizar é você eliminar juros da sua dívida, pagar menos em menos tempo. Show. Então, uma premissa para você conseguir fazer isso é primeiro ter esse conhecimento, às vezes não só esse, ter outros conhecimentos, né? Então por isso que é importante investir em conhecimento. Eu não vendo o curso porque eu estou a fim de tirar dinheiro de quem está ferrado. Eu vendo o curso porque eu de verdade acredito que isso é um investimento.
Tem gente que me paga o valor do curso e em pouco tempo já tem mais dinheiro no bolso, seja porque recuperou em negociações, né, contratos errados no banco. Às vezes você pode dar uma olhada no que está errado e conseguir recuperar dinheiro. Ontem vi uma mensagem de uma aluna minha que ela vivia fazendo renegociação de consignado. E aí ela estava com os seguros, seguro prestamista, coisa que ela não precisava. Ela recuperou R$58 mil. Depositaram na conta dela R$58 mil. Ela não pagou R$58 mil por esse curso, tá? Muito menos do que isso. Já foi o retorno, o ROI dela, né? Então, aprendendo a fazer renda extra, aprendendo a economizar, aprendendo a negociar dívida, amortizar dívida, recuperar dinheiro, tudo isso o dinheiro volta. Então, eu acredito que investir em conhecimento é a melhor forma que você tem para, de verdade, você ter os seus resultados. Então, premissas para que a pessoa consiga, por exemplo, né, ter a sua casa própria da melhor maneira que funcione financeiramente para ela. Ela precisa ter conhecimento sobre quais são os caminhos, precisa estar dominando as finanças, né? Então ter a vida minimamente organizada e precisa criar um plano para isso. Eu vou pagar durante 30 anos? Não, então eu vou pagar, eu tenho férias, tenho 13º, ou o faturamento da minha empresa é mais alto tal época, então em tal época eu vou juntar para amortizar. Então talvez não seja em 30, talvez seja em 15 anos, em 12 anos. Né? Então criar um plano para isso. Então não tem certo e errado. Se é melhor alugar, se é melhor financiar, se é melhor comprar à vista. Tem o que faz sentido financeiramente, então tem a matemática, mas a vida não é só matemática. A vida é o que você deseja, experiências também, é a sua experiência, é o que você quer fazer, o que você pode fazer e o que você deve fazer. Eu falo isso, eu compartilho bastante da tua ideia e tem um lado bom também, hoje eu moro de aluguel e eu mudei muito, cara. Mudei muito de aluguel. Eu acho que, não sei se você morou em vários lugares, em bairros diferentes, por exemplo. Mas uma das vantagens de que se morar de aluguel é que você consegue experimentar antes de entrar numa dívida de longo prazo, de 30 anos. Porque, por exemplo, o cara tá com 20 anos, ele saiu da casa da mãe e já comprou o apartamento e ele não sabe se aquele bairro é bom, se aquele apartamento que ele tá ali é legal. Se tem um vizinho barulhento. Se tem um vizinho barulhento. Se o sol da tarde não faz problema para ele, não dá problema para ele no Rio de Janeiro, 40 graus ali no verão que a gente sofre aqui. Então, para mim, vale, eu penso no futuro em comprar um imóvel, mas eu parto muito por conta disso. Eu invisto, guardo um pouquinho, mas, cara, hoje depois de 7 mudanças, eu sou quase um cigano. Cara, eu já sei até o tipo de piso de apartamento que eu já gosto, que eu já prefiro, entendeu? É legal você ter trazido isso, porque faz parte dessa experiência, né? Então, para você comprar um apartamento, também é preciso ter experiência de vida, né? De você saber claramente o que você quer, essa experiência de ter se mudado algumas vezes, do que faz diferença no lugar que você vai morar. Então, mesmo que faça sentido para a pessoa que ela esteja dominando as finanças, que ela possa financiar, talvez faça sentido esperar alguns anos, né? Viver um pouco mais essa experiência de ter a sua casa, que ainda não é própria, mas para você saber o que de verdade é importante para você. Com certeza. Uma das coisas também, por exemplo, sempre tive o sonho de morar perto da praia. Uma época eu morei ali 2 quadras da praia, porque eu queria estar ali perto da praia. Acabou que 2, 3 meses ali eu já não ia pra praia, entendeu? A gente tem esse sonho, né? Vou pra praia todo dia, vou fazer acontecer e não vai. Aí acabou que comecei a sentir falta do quê? Da infraestrutura do redor. Aí eu falei, cara, eu vou pra um lugar que tenha mais infraestrutura ali, ou seja, um supermercado próximo, uma academia, um posto de gasolina, algo que eu consiga ter vida, né? Porque ali quem mora mais perto da praia, principalmente aqui na Zona Oeste, você mora na Zona Sul, ali então é vida o tempo todo. Então, a gente sentiu muito isso. Então, eu acho que vale a pena para quem está procurando isso, ter um pouco dessa experiência, queima um pouco, teoricamente, o dinheiro, né, ali, passa 3 anos, se muda, entende o bairro que você quer estar, onde você quer morar, porque aí sim você, quando criar um vínculo uma dívida, no caso, de 30 anos, você vai passar de 30 anos tranquilo, do que depois de 3 anos você querer ir embora e aí já vai fazer um negócio ruim, né? Vai querer liquidar o apartamento num valor que não vale mais, enfim. E é engraçado quando dizem, eu tô te ouvindo falar agora, lembrei, assim, às vezes tem não exatamente um hater, né? Mas um crítico, assim, de redes sociais, que às vezes num vídeo meu, num post meu, fala assim,
para que tudo isso? Dominar as finanças é só gastar menos do que ganha. Eu te ouvindo falar agora, eu pensei, é só gastar menos. Olha tudo que a gente precisa considerar para tomar uma decisão financeira. Né? Tem a ver com as nossas prioridades, a gente se conhecer, os nossos relacionamentos. As pessoas à nossa volta influenciam as nossas decisões. Nossas decisões, muitas vezes, são em prol dessas pessoas, né? A esposa, o marido, os filhos. Então, assim, não é só matemática, né? A gente fez umas contas aqui, viu? Bom, financiar não faz sentido matematicamente, né? Mas não é só matemática. Então, seria bom se a vida financeira fosse só gastar menos do que ganha. Mas a gente está aqui há um tempão batendo papo sobre uma porção de coisa que não é só. É complexo, mas é possível. E é a vida, né? Vida financeira. Não é à toa que tem a palavrinha vida. É a nossa vida. Então, não dá para delegar, para dizer para outra pessoa, não, cuida da minha vida. E não, é a sua vida, é você que tem que cuidar. E trata isso como se fosse sua vida mesmo. Não tem nada de chato, não tem nada de pesado, não tem nada de, uma coisa que eu não quero ouvir falar. Não, é a sua vida. Então, trazer isso para, né, as suas decisões, para o seu dia a dia. Eu acho que, de repente, está até ouvindo um podcast como esse, torna as coisas mais leves, né? Bater papo sobre tudo isso. Porque é isso, é bater papo, é decidir, é escolher. E pode ser leve, não precisa ser nada pesado. É a sua vida. Legal. Se fosse só, não teríamos 66 milhões de brasileiros com negativado, né? Nome sujo. Exatamente. Se fosse tão simples. É tudo isso que tem? Eu vi pelo IBGE aqui. Cada 4 em 10 adultos estão com nome sujo. Então, saiu em julho agora. Então, não é só sobre curso, sobre dinheiro, não é só sobre comprar casa. E comprar casa é uma decisão que leva 30 anos ali para você pagar. Então, tem que ser muito bem pensado. E a maioria das pessoas não fazem isso. Quer casar, vai lá, financia, depois vê. E se depois vê, pode acontecer igual você comentou aí da sua família, acabou perdendo um imóvel por conta de um condomínio. Então, o papo tá muito bom. Eu tô gostando muito. Tá gostando, Gabriel? Pô, tô gostando pra caramba. É assunto que eu gosto muito. Mas tudo que é bom dura pouco e tá chegando ao fim. Pois mas a gente falou bastante, falamos hein? Bem, falei que passa aqui... Passa rápido. Quase 2 horinhas de bate-papo aqui, vai rápido. Eu falo, se deixar, eu fico aqui o dia inteiro falando disso. A gente só vai alinhar na próxima vez para as perguntas de RH do Fábio. De RH, do estagiário, vai alinhar. Mas tá bom. Pô, foi um prazer, viu, Luciana? Lô, ia falar. Lô, não, Lô é a minha, Lô. O Fio, foi um prazer ter aqui com a gente. Obrigada. A gente aprendeu muito, cara. Sério mesmo, aprendi aí sobre o financiamento, que é algo que eu não sabia, que eu tava fazendo errado, pagando boleto atrasado. Enfim. Mas foi muito bom essa participação aqui, cara. Ficamos muito felizes mesmo de ter aqui. Hoje, quem pôde vir foi nada mais, nada menos do que Luciana Fiona. Então, Fagner, obrigado também mais uma vez aqui, gente, nosso projeto. A gente está empreendendo, né? A gente está correndo atrás, difícil pra caramba, montar agenda e estar aqui todo dia, mas, pô, muito bom ter esse network, poder trocar essas informações e quando eu estiver na neve eu vou te mandar uma foto. Legal. Marca ela lá. Como que o pessoal te acha, Lu? Então, procurou Domine Suas Finanças na internet, vai me encontrar. No Instagram é @DomineSuasFinancas, porque não tem cedilha. Domine Suas Financas no Instagram. O canal Domine Suas Finanças no YouTube, no Facebook também. Eu tenho um canal no Telegram também, que eu acho que é algo legal, assim, o Telegram é meio íntimo, assim, tipo um podcast, sabe? Eu acho que sou mais eu, assim, falando mais sobre dia a dia, compartilhando coisas da minha vida, e aí eu criei um link, se o pessoal quiser entrar direto lá, né? Baixa o Telegram no celular e depois acessa www.dominesuasfinancas.com.br/Telegram, que aí vai abrir automaticamente o meu canal, é só entrar lá. Tem áudios quase todo dia, de vez em quando faço mentor áudio, que é uma mentoria em áudio, eu faço atendimentos individuais, é uma oportunidade que a pessoa tem de conversar comigo, quase que por telefone, né? A gente faz assim em áudio também. Nossa. Então o canal do Telegram também é um canal legal para o pessoal estar lá. E é isso, só procurar por Domine Suas Finanças que vai me encontrar. Não precisa decorar o Fiona, o F, Domine Suas Finanças para facilitar. Muito obrigado, você é uma pessoa muito simpática, muito simples e muito humilde. Então, isso daí que faz toda a diferença e fica muito mais fácil aprender com você. Obrigada. Qualquer aluna e qualquer telespectador que estiver assistindo, com certeza ela é uma referência que a gente aqui do Vem Quem Pode assina embaixo, qualquer produto dela. E, mais uma vez, só agradecer mesmo.
E muito obrigado por ter vindo, tá bom? Obrigada mais uma vez pelo convite, pelo carinho. Foi um prazer estar aqui, participar. E quando quiserem, a gente conversa mais, porque eu adoro falar sobre o assunto, adoro contribuir. E fiquei muito feliz de vir. Obrigada. Show de bola. Obrigado, hein? Com certeza vai vir no nosso próximo episódio. Então, galera, obrigadão aí. Obrigado por participarem e tamo junto. Um abraço. Valeu. Valeu.